Olá, como havia dito, sou Claudinei Ferreira, estou aqui com Júlio Sato, diretor comercial da Tóquio Marine para este interior do estado de São Paulo, e o Rogério, que é o gerente regional aqui da filial Ribeirão Preto. É um prazer tê-los aqui, o Júlio Sato, amigo de vários anos, não vou dizer que são mais de 30 anos, né, Júlio? Desde a época da Bamerindos, desde essa época a gente se conhece, aprendi muito com o Júlio Sato, hoje um grande parceiro. E o Rogério, que está em Ribeirão não faz muito tempo, mas já tem nos ajudado aqui a Renaseg a desenvolver os produtos da Tóquio. Prazer recebê-los aqui, queria que vocês falassem alguma coisinha. Claudinei, assim, é um imenso prazer poder estar aqui, né? Assim, e poder rever o amigo, né? De longas e longas datas, né? A gente já travou tantas batalhas aí durante, como você disse, há mais de 30 anos, né? É verdade. Fica difícil a gente falar quase 40, né? É verdade. Começamos cedo, né? Começamos cedo, né? É que ninguém sabe quando a gente começou. Mas queria agradecer, realmente é um orgulho poder estar aqui com um amigo e esse grande profissional. E agora um radialista de imenso sucesso na região aí, talvez no estado de São Paulo e no Brasil, né? Mas obrigado aí pelo convite, da gente poder falar, fazer um pouquinho do bate-papo aí, para que a gente possa também, conjuntamente aí com os corretores, assessorias de seguros, a gente fazer a indústria de seguro crescer cada vez mais, né? Uma indústria bastante pujante e ainda tem muito mercado para a gente continuar crescendo aí ao longo dos anos, tá bom? Obrigado, Júlio. Agora vamos deixar o Rogério falar, ele que tá, o homem que nasceu em Bauru, a cidade do sanduíche mais famoso do Brasil. Cidade Sem Limites. Cidade Sem Limites. Há quanto tempo você está em Ribeirão agora, Rogério? Obrigado, Claudinei, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou mais novo, recente, já estou me considerando um ribeirão pretano, né? Tem que torcer pro Botafogo, hein? Tem que torcer pro Botafogo, mas sou corintiano. Também. E estou aqui desde janeiro, né? Assumi a sucursal em janeiro, mas a caminhada já é longa na companhia e no mercado, né? Mais de 30 anos de mercado. E é um prazer estar aqui com você e com o Júlio também, que é um companheiro de estrada aí de longa data, né? Vamos bater um papo aí e responder aí os seus questionamentos. Ok. Na realidade é mais um bate-papo, uma entrevista bate-papo, né? A gente vai falar no final um pouco da Tóquio, né? Na parte final um pouco da Tóquio, o que a Tóquio tá trazendo de novidades, né? Apesar que o próprio Júlio vai fazer uma apresentação amanhã para os corretores, né? E a gente vai bater um papo, né? Mas o intuito desse podcast, né, essa criação, modéstia à parte por mim, é no sentido de falar um pouco da seguradora, mas principalmente falar de pessoas, carreiras, né? Hoje fala-se muito da inteligência artificial, né, que vai substituir alguns trabalhos, alguns tipos de pessoas, mas eu acho que o comunicador e o vendedor e, digamos, a pessoa que trabalha numa área comercial, principalmente de uma seguradora, ele tem sempre garantia de um bom trabalho, lógico, desde cumprimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, Júlio, com relação a essa questão, você que, como eu também, a gente era um trabalho muito manual, mas eu acho que a gente não perde a essência de ter esse relacionamento, né? Assim, Claudinei, eu entendo, né, que independente de todo esse avanço tecnológico que a gente teve, né, que ele facilitou e agregou muito valor às operações nossa no dia a dia, mas é o que eu sempre falo com as pessoas ainda, as pessoas são muito importantes, sim. Né, e principalmente nessa área de seguro, o que pesa ainda muito é o relacionamento. Por mais que as coisas fluam naturalmente, né? Por exemplo, hoje, mais de 90% das nossas emissões já são de forma automática, né? O corretor calcula, transmite, já vira apólice. Só que assim, as pessoas ainda no dia a dia, o relacionamento de você estar visitando o corretor, você estar junto com as assessorias, continua sendo um elo muito importante. Então eu acho que é uma somatória de coisas entre a pessoa e a máquina que fazem com que esse mercado de seguros esteja crescendo mais. Então eu acho que as pessoas, por mais que a gente tenha tanto avanço tecnológico, os humanos nunca serão substituídos. Concordo plenamente com você.
essa questão comercial, independente daquilo que você faça, do que você vende, o relacionamento é muito importante. Ele abre portas, né? Ele cria oportunidades e às vezes não precisa ter o melhor preço. Sim. Principalmente nós que trabalhamos com seguros, que é um produto ligado à confiança, né? Que você entrega uma pólice, vou falar assim, um papel, onde se acontecer alguma coisa o segurado pode ficar tranquilo. Então a confiança que a gente passa para os corretores passam para os clientes, é muito importante, não é, Rogério? A gente costuma dizer que máquina não tem coração, né? Então essa questão do relacionamento aí que você iniciou dizendo é fundamental, né? Principalmente na área comercial, né? O contato pessoal, né? A tecnologia ela vem para ajudar em todos os sentidos, né? Em produtos, em serviços, em atendimento, agora com o advento da inteligência artificial, mas o contato humano, né? Ele é primordial nas nossas relações. Né? Sem dúvida. Eu só queria complementar o que o Rogério disse, né? Quando você disse sobre seguro, né? Seguro é uma relação de confiança, né? Porque quando você faz, você está vendendo papel. E realmente isso. Se você pegar o seguro, é um bem intrínseco, né? É diferente você entrar numa loja e comprar uma televisão com R$3.000, você está vendo o seu bem, você está levando ele embora. Quando você faz o seguro e paga R$3.000, você está levando uma promessa, né? Você está levando... Hoje, nem um pedaço de papel, como você disse, né? Porque está tão digital, né? Então, você não tem a percepção do valor daquele negócio. Sim, né? Então, sim. Realmente isso é situação de confiança. Você vai ter a percepção do valor do seguro quando ocorre um sinistro. Sim. Aí sim, né? A seguradora tem a obrigação de atender bem, fazer a regulação rápida e fazer o pagamento sinistro. Né? Então, eu acho que é isso. É por isso que essa relação de confiança com o corretor, com o segurado e a marca é muito importante. Sem dúvida. Porque quando você vende um bem e a pessoa pagou aquilo que você... terminou a relação. O seguro já é diferente. Começa-se a relação. Né? Você pagou para ter aquela garantia, uma tranquilidade. Então é diferente de um bem tangível para um bem intangível. Isso. Mas vamos falar um pouquinho de Júlio Sato. Como é que começou a carreira de Júlio Sato? Porque, pelo menos comigo, eu não nasci assim e falei, eu quero trabalhar com seguro desde pequeno. Né? Eu acho que a grande maioria, pelo menos na nossa época, né? Você caía meio de paraquedas. Onde estava Júlio Sato há 40 anos atrás e de repente foi trabalhar? Hein? Vamos lá. Aí eu vou ser obrigado a entregar um pouquinho da minha idade, né? Mas assim... Não, mas o oriental não conta a idade, pode ter certeza. E não são 40 anos, são maio de 2025, agora foram 42 anos na área de seguros. Olha, né? Só que bacana. Praticamente nessa vida inteira, eu trabalhei em 2 seguradoras. Eu comecei em maio de 1983, na Bamerindos Companhia de Seguros, onde nós tivemos a honra de trabalhar juntos, né? Exato. Então eu comecei toda a minha vida profissional na Bamerindos em maio de 83. E aí, você é nascido em Campinas, Júlio? Não, eu sou paranaense. Paranaense? Eu nasci no norte do Paraná, numa cidade pequena, lá quase na divisa com o Paraguai, chamado Umuarama. Né? E de lá eu saí, nasci lá e com meus 15 anos houve uma... Na época teve uma seca muito grande no estado do Paraná como um todo, devastou todas aquelas plantações de soja, apesar de meu pai não ser fazendeiro, mas todo o comércio, a indústria na região foram muito afetados, e aí em 79 nós viemos para Campinas, depois de eu tinha nessa idade 15 anos, né? Então, e aí depois de mais 3, 4 anos acabei entrando na Bamerindos, mas daí veio a família inteira para Campinas. Hoje sou mais campineiro do que campinense do que um aramense no Paraná, né? Porque já fazem mais de 40 anos. E seu pai tinha comércio lá no Paraná? Tinha um comércio que hoje não existe mais.
meu pai era fotógrafo. Ele tinha... Por isso que esse cara gosta de fotografar as coisas. Eu ia perguntar lá na frente, mas ele já antecipou. Meu pai tinha loja de fotos, né? Cada foto. Então, antigamente você tirava foto 3/4 para carteira de motorista, para documento e tal. Fotografava casamentos e tal, mas meu pai tinha uma loja de fotografias. E aí, com toda aquela crise no Paraná tal, nós viemos para cá e meu pai, quando a gente veio para cá, ele veio com outra pessoa, com outro sócio, ele acabou montando um mercadinho, que ficaram 10, 15 anos, e aí eu... Único filho ou não? Não, eu sou o mais velho. De uma família de... comigo e mais 4 irmãs. Ô Samuel, não é só você que gosta de fazer filho, não, viu? O pai do Júlio Sato, como é que chamava o pai? Hakutaro Sato. Hakutaro Sato. E aí a irmã caçula, a mais nova, hoje já mora 15, 20 anos no Japão. Né? Olha que legal. E as outras 3 irmãs moram em Campinas, né? Meus pais já são falecidos, né? Mas, assim, esse é o ambiente familiar. E aí você lá em Campinas... Aí, como é que você procurou? Em Campinas você já foi trabalhar direto na Bamerindos, Júlio? Ou você passou por alguma corretora, algum banco? Como é que foi? Claudinei, é difícil falar, mas são histórias da vida. Parece que a vida roda muito e chega num determinado ponto. Olha só que coincidência, né, da vida. É uma história assim que vale a pena. Como falei, meu pai... A gente acabou se mudando, depois de toda a crise no Paraná, a gente foi para Campinas. Meu pai montou um mercadinho lá em sociedade e tal, acabou não dando certo. Aí separou a sociedade e minha mãe tinha montado uma mercearia pequena, trabalhava ela e meu pai, né? Aí num dia desses, a minha mãe saiu e foi... Nessa época a gente ia muito pro banco, né? Tinha que fazer depósito, tirar e tal... E minha mãe passou no Banco Bamerindos. Aí viu que o banco era do Paraná, por que não entrar, né? Já tinha conta. Não, mas ela tinha conta lá e tal. E foi lá, né? Tinha sacar dinheiro, nem sei o que ela foi fazer, depositar. Aí ela me encontra, né? O Pinella. Pinella era o gerente da sucursal, né? Ele foi o meu primeiro gerente que veio para Campinas montar o escritório que não tinha em Campinas. Em maio de 83, ele veio. Quem que é o Pinella nessa história, né? Quando a gente tinha loja de fotografia, ele trabalhava com meu pai na loja de fotografia. Que coisa. E meu pai colocou ele, né? Depois ficou um tempo com meu pai, ele queria trabalhar num banco. Meu pai colocou ele na Itaú Seguros. Na Itaú. Aí na Itaú ele saiu, ficou um tempo trabalhando com seguros. Isso em Campinas? Isso, não, em Umuarama, no Paraná. Lá em Umuarama? A gente estava no Paraná ainda, nessa idade minha, né? Ele casou, meu pai foi padrinho de casamento dele e tal, e ele queria trabalhar num banco, meu pai colocou ele na Itaú Seguros, lá em Umuarama, no Paraná. Aí ele começou a seguir a carreira dele, ficou um ano na Itaú. Perdemos contato, ele foi para Bamerindos. E ele tinha ido como gerente da unidade Bamerindos em Campo Grande. Que legal. Aí depois ele estava saindo de Campo Grande e estava vindo em maio de 83 para Campinas para abrir a sucursal de Campinas da Bamerindos. E encontrou sua mãe no banco. Encontrou a minha mãe no banco. Aí ela falou, pô, quanto tempo, Pinella? Pinella, sabe aquele menino lá? Então vou dar para trabalhar. Justamente. Olha a história, como que foi o negócio. Né? É uma coisa assim impressionante. É Deus mesmo, né? É Deus. É isso que eu falo, né? Eu acho que no final o mundo dá tantas voltas, né? Por isso que eu acho que uma coisa importante é você nunca fazer mal a ninguém. Né? Eu acho que quando você faz o bem para todos, né? Você acaba retribuindo isso. Você acaba colhendo o bem, né? Então, olha só que Deus história fantástica. Deus encaminha. É uma coisa assim impressionante. Então, aí começou toda a minha história na área de seguros. Com essa coincidência. Sua mãe chegou em casa e falou, ô menino, você tem que trabalhar. Sabe o que eu encontrei lá no banco, o Bamerindos? O Pinella. Não, e era para não dar certo também, sabe por quê? Porque a minha mãe tinha encontrado ele no banco. Aí eu, tudo um garotinho lá de 18 anos, 19 anos, tudo tímido, bicho do mato.
Aí o Pinella tinha falado para minha mãe, falou, ó, fala pro Júlio ir lá no banco, lá em frente do Correio, lá na Barão de Jaguara, na Barão de Jaguara, em frente do Correio, no Banco Financial. Aí eu, no outro dia, fui. Falei, pô, mas ele trabalha no Bamerindos. Que ele mandou fazer ir lá no Financial. O que eu vou fazer no Financial? Eu voltei para casa, você acredita? Eu voltei para casa. Falei, não é possível. Esse cara tá enrolando. Aí ele foi em casa à noite, que minha mãe tinha chamado ele para jantar. Falei, mas você não foi lá? Tal? Falei, eu fui, mas você pediu para ir no Bamerindos. Aí você me deu Financial, eu não entendi a situação. Ele falou, não, é que o Bamerindos tinha comprado o Banco Financial, comprou o Banco Financial. É por isso que eu tô lá. Aí você já estava achando que o cara estava despachando. Enganando. Não, olha só, pela segunda vez acabou dando certo, né? Porque, não, então é assim, estava escrito que era para mim começar a trabalhar com seguro e com ele, né? Então, hoje é uma das pessoas que me encaminhou para a área de seguros, né? Então, eu sou eternamente grato a ele, né? E assim, na minha vida profissional, eu trabalhei somente em duas empresas. Não sei se você sabe. Eu não sabia. Eu também, eu só tenho 2 registros em carteira. No Banco Safra, que aí eu passei por toda a área do banco, e aí eu fui convidado para ir para a Safra Seguradora. Eu falei, eu não sei nada. Aí o Newton Marques de Araújo, que é um corretor, falou, Claudinei, bancário, você chuta a latinha, aparece. Se você for um bom profissional na área de seguros, sempre vai te ter emprego. E nunca me faltou emprego, graças a Deus. Mas que legal, a história não é minha, agora é a história do Júlio, né? Aí o Júlio falou, então vamos lá. Vamos lá para Bamerindos. Aí você entrou lá, em que área na Bamerindos Seguros? Antigamente, você sabia que a gente tinha 5 áreas dentro de uma estrutura de uma sucursal, né? Sim. Que você também pegou esse período. Sim. Tinha a área técnica, administrativo, sinistro e a área comercial. Sim. Né? Eu comecei na área técnica. Eu comecei como técnico de seguros. E aí fui indo tal, aí eu vi que a área comercial era o futuro, né? Ainda bem que a gente acaba indo para a área comercial porque a gente gosta de pessoas, né? Exato. Mas eu comecei na área técnica, né? Quando eu te falei que eu trabalhei em 2 empresas, né? Porque eu comecei na Bamerindos, peguei aquela situação do Bamerindos para o HSBC. Aí bem diferente. É uma empresa só, né? Sim. Aí depois eu saí e entrei no ABN, na Real Seguros. Na Real Seguros. Que em 99, que em maio foi em já era 2000, BN, né? Já era BN. E aí em 2005 ela foi vendida para a Tóquio Marine, né? Então eu Bamerindos HSBC e Real Seguros com a Tóquio Marine. Então somos 42 E lá no anos. Bamerindos você trabalhou na área técnica, aprendeu bastante. Deve ter lido, os caras devem ter feito você ler aquelas tarifas verdes. Muito, né? Pegava aquelas tarifas da editora técnica, que eram grosso de incêndio, de transportes. Mas eu acho que aquilo foi muito importante, né? São 2 tempos diferentes. Eu acho que quem veio daquele período sabe a essência, sabe a técnica de seguro, sabe por que a gente taxa daquela forma, né? Então, você tinha que fazer inspeção de risco, você tem toda aquela questão de como taxar e como você chegou naquele valor, né? Hoje, todas as coisas estão muito mais informatizadas, estão muito mais avançadas tecnologicamente. Então, você só joga os valores, mas você não sabe como você chegou naquele prêmio para pagar o seguro. Exatamente. E nós, que trabalhamos naquela época, eu posso dizer hoje, a gente conhece sobre seguro. Às vezes os caras me perguntam lá, Claudinei, a Tóquio faz isso? A companhia X faz aquilo? Vou te passar para o comercial. Eu sei que é o seguinte, é mais ou menos assim, mas o especialista é o comercial, né? A gente dá o direcionamento, mas quem é o comercial. E aí depois você foi o João Carlos, nosso querido João Carlos, que te chamou. O João Carlos, para quem não sabe, foi o gerente da filial Campinas e depois foi trabalhar na Real. Foi ele que te chamou para a Real? Foi. João Carlos Mendes? João Carlos Mendes, né? Ele que me levou para a Real
em 99. Nós trabalhamos junto na época no Bamerindos. Nós trabalhamos junto em Campinas, depois ele foi transferido pela Bamerindos para São Paulo. Naquele comitê que o Ferraro tinha montado. Aí eu acompanhei ele em São Paulo, trabalhei lá 2, 3 anos em São Paulo. Aí quando ele saiu da Bamerindos, que a Real Seguros, na época o ABN Anro já tinha comprado a Real Seguros, ele assumiu toda a diretoria do interior de São Paulo e ele me convidou para ser o responsável da sucursal de Campinas, né? E aí como também para mim foi bom, porque daí eu saí de São Paulo e acabei retornando para Campinas, onde era a minha cidade natal, né? A cidade que, digamos assim... Me acolheu. Que te acolheu. É quase Natal, né? Que bacana. Agora vamos perguntar um pouquinho pro Rogério, né? Rogério agora vai contar um pouquinho da história. Rogério, quanto tempo de mercado? 35 anos já. Já tá quase, viu? Quantos 42. Você falou 2? 2. 2 registros? Eu tive 3. Então eu comecei minha carreira em 89, né, com 16 anos, e já ingressei direto no mercado de seguros, né? Trabalhei em 2 corretoras. Na época eu queria trabalhar, né? Em que cidade isso aí, Rogério? Bauru. Como você disse, eu sou bauruense, sou natural de Bauru, né? E aí eu queria trabalhar, meu pai trabalhava num hotel muito conhecido em Bauru, o Hotel Becassim, e se hospedou lá o dono de uma corretora que estava vindo de Prudente para abrir a corretora em Bauru. Na época era aquela corretora de vida só, né? E aí ele perguntou, meu filho está querendo trabalhar, você não tem um lugar para ele lá e tal? E falou, eu tô chegando aqui, tô abrindo a corretora, manda ele falar comigo. Isso eu tinha 16 anos, né? E lá comecei, né? Na época, me lembro muito bem, ganhando meio salário mínimo, sem registro, sem nada. E aí foi onde eu comecei, em 89. Dali eu passei para uma outra corretora. E em seguida, em 92, eu ingressei na Real Seguros, né? Que é a seguradora do Banco Real. Antigo Banco lá em Bauru. Ainda era uma companhia voltada mais para o banco, né? Nós não trabalhávamos com corretores de seguros, então a gente atendia clientes do banco, né? Mas é assim, uma época bem difícil, né? A época do PR ainda. Não existia computador, não existia... Tinha que tirar decalque debaixo de caminhão. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma máquina de telex, pra você ter uma ideia. Eu também tenho uma máquina de telex. Muita gente que vai ver isso aqui não sabe o que é telex, não sabe nem o que é fax. Então, foi uma época de muito aprendizado, né? Apesar de tudo. E aí eu comecei em 92 na Real Seguros e em 99 o ABN, se eu não me engano, né? 99? Foi 99. Ele começou todo o processo em 98 e concluiu em 99. O ABN comprou o Real, né? Isso. Eu costumo dizer que são 3 fases distintas. Eu tenho 32 anos de companhia, de grupo, né? Mas foi um tempo na Real Seguros, um tempo no ABN e depois Tokio Marine, né? Rogério, fazer uma pergunta, até para te deixar assim bem tranquilo. Quantos anos você tem? 52. Esse cara tinge o cabelo. O Júnior. Ele usa Grecinho 2000, cara. Todo mundo fala isso, mas não. Claudio, você fala do Oriental, mas esse aqui é gato. Esse aqui é gato. Esse é gato, que nem Luxemburgo, né? Foi registrado depois. Mas Bom, e aí o ABN comprou a Real, né? E aí a companhia começou a abrir, né? Para cadastrar corretores, né? Trabalhar com corretores, que até então a Real Seguros não trabalhava com corretores. Então, todos os corretores da região de Bauru, por exemplo, que hoje trabalham com a Tokio Marine, eu praticamente cadastrei, né, naquela época. Legal. E aí em 2005, 2006, começa a minha história com o Júlio, né? Eu estava em Bauru e já querendo alguma mudança para minha carreira, né? Querendo expandir, enfim, conhecer novos lugares. E ele me convidou para assumir um cargo em Campinas, né? Ele era o gerente da filial em Campinas. O Júlio lá manda aprender, manda soltar. Eu me lembro muito bem que... Júlio, só uma pergunta, por exemplo, peraí. Qual o time que você torce em Campinas? Em Campinas? Que se eu falar assim... É porque vai desagradar outros corretores? Não vai acreditar.
eu torço pros dois times, pro Guarani e a Ponte. Você acredita? Eu quero que os dois times... Ele tem uma caidinha pelo Guarani. Né? Acho. Mas eu sou São Paulino de coração. O corintiano não sabia que ele não era. Eu conheço, eu sei que ele... E o Rogério? O Rogério que era, digamos assim, torcedor do Noroeste, do Norusca. Pô, assim, só fazer uma adenda. Quantos clubes centenários que estão jogados a favas? Mas não é um podcast sobre futebol, mas é só um detalhe, né? Aí aquele menino de Bauru, né, foi trabalhar em Campinas, teve opção de algum time, não? Não. Meu time é o Corinthians, né? Sou corintiano. Isso é nós. É Corinthians e Norusca. Não tem outro. Até para não desagradar o chefe, né? Tem que ser meio imparcial, né? E o Botafogo aqui agora. Aqui é o Botafogo. Aqui tem que ser o Botafogo. Agora, né, Samuel? Aqui tem que ser o Botafogo. Agora já sou Botafogo. Mas eu gosto dos comercialinos, eu tenho muito amigo comercialino, né? E quando tinha o Come Fogo tem que voltar. É fantástico os clássicos, né? Eu brincava, eu falava assim, ó, aí quando naquela época jogava, era turno e retorno, eu falava, são 6 pontos garantidos. Os caras me xingavam, mas tudo bem. Bom, e aí você foi pra Real, o Júlio te chamou. Aí o Júlio me ligou, me lembro muito bem, como se fosse hoje, né? Falando da vaga e eu não titubeei, falei, quando que eu assumo? Ele não acreditou, ele falou, pô, mas você não vai perguntar nada, né? Se vai ter aumento, se vai não sei o quê. Não, eu só quero saber quando que eu assumo. E assim foi, né? Me lembro que foi no meio do ano de 2006. E lá fui eu para Campinas e aí a gente começou a companhia, né, a Tokyo Marine já assumindo a compra da... Você estava solteiro ainda? Não, eu era casado com o primeiro casamento, né? Ah, tá. E a família ficou em Bauru, eu fui para Campinas. E aí ficamos, já de lá para cá são 20 anos juntos. Fiquei por 3 anos em Campinas, né? Logo surgiu uma oportunidade. Olha só que companheirismo e um amor sem sexo, que é importante. Com certeza. Mas não tenha dúvida. Aqui tem muito... Bom, o Júlio... Tem muita história, né? Tem muita história, Nossa, né? O Júlio é fantástico. O Júlio é um amigo muito querido, né? E a gente criou uma amizade muito forte, né? Uma lealdade. A gente sabe muito bem separar as coisas. Claro. Já são 20 anos juntos. Nós chegamos a separar durante um ano, né? Quando assumi a sucursal, fui promovido, né? Depois desses 3 anos em Campinas, assumi a sucursal de Piracicaba. Aí durante um ano a gente... Piracicaba, que te adoro. Uma cidade maravilhosa, que eu tenho muita gratidão por Piracicaba. Lá você pelo menos torceu um pouquinho por 15. Sim, porque lá... Que é preto e branco lá também, se você não torcer por 15, você apanha, né? Você apanha. A torcida lá é ferrenha. Né? Muito, muito bacana ver o pessoal torcer pelo 15 lá, né? E... Aí em Piracicaba eu fiquei por 15 anos, né? Até o final do ano passado, e em janeiro o Júlio me convidou para vir para assumir Ribeirão e cá estou. Tá gostando de Ribeirão? Muito. Tem uns caras chatos de assessoria, mas não... São gente boa, são chatos, mas são gente boa. Mas ele falou que os botecos aqui compensam. Compensa. Ribeirão não tem praia, mas que tem de boteco... Tem boteco pra caramba, né? Mas é uma cidade que eu tô gostando muito, me acolheu muito bem, então, assim, tô me dando... A gente está se dando muito bem aqui na Ribeirão Preto. Que bom. A esposa dele também trabalha com seguros, é gerente de uma outra empresa, né? Que a gente depois vai fazer um podcast com ela também. E a concorrente? É concorrente? É concorrente. Dormindo com o inimigo. Deve ser meio complicado isso aí. Imagina. Ela querer colher uma informação de uma frota. Aí você fala, não. E você quer perguntar para ela. Então não pode falar de seguro. Eu não sei como que é essa relação, mas é muito complicado. Deve ser complicado, né? Pior que não, viu? Pior que não. Os dois são, eu conheço os dois, são 2 baitas profissionais. Sim, a gente tem que separar as coisas, né? Tem que separar. Seria hipocrisia dizer que a gente não conversa sobre seguro. Você viu o tamanho da criança lá, né? Se ele não andar na linha... Apanha, né? Apanha. Meu amigo, conheço a Ana Paula desde a época de Bauru, da época da Marítima. Meu amigo, ali o bicho pega, viu? Bicho pega. Mas que legal. Fico contente que você está gostando de Ribeirão, né? É uma cidade muito calorosa, sou nascido e criado aqui, tenho muitos amigos aqui em Ribeirão. Eu fui, quando o Bamerindos comprou o F. Barreto, eu que fui lá para aquela região. Aí os caras vendiam Sul América na agência.
e ganhava comissão por fora. Falei, meu Deus, isso aqui é uma aprovação que eu tenho que fazer. E a gente conseguiu, com muita amizade e relacionamento, até hoje tem um relacionamento muito grande lá, a reverter isso aí, fazer com que os caras vendessem Bamerinos, né? Chegamos a ter uma produção muito grande, e aí depois, com a saída do Olavo, né, que foi para Interamericana, o grande Olavo Giatti, o cara que me contratou na Bamerinos, além do Jorge Abel Pérez Brasil, né? E aí voltei para Ribeirão. Mas enfim, vamos continuar aqui com o Júlio. Aí o Júlio foi para Real com o João Carlos, aí o Júlio, como na área comercial, começou a visitar e fotografar. Olha só, se ele for fazer um livro de seguros, tem que ter fotografia. Vai ter bastante, né? Nossa, muitas De fotografias. também, né? De comida também, comida ele também. fotografa tudo. É. Ele deixa registrado. É Gente, uma marca. A gente costuma dizer que se ele comeu tudo que ele fotografou até hoje... Não, eu acho que ele deve se cuidar, porque às vezes ele bate foto de uns pratos lá, que só de você ver te dá água na boca. Aí eu não tenho isso que corpinho. Ele fala que ele só tira foto, ele não come. Ele não come? Só faz merchan? Mas você sabe que esse merchan, a comida, a foto de comida é estratégia comercial. Né? Por que é uma estratégia comercial? Olha só, vivendo e aprendendo. Vamos lá. Porque você fica publicando essas fotos, aí o cara fala, pô, você vai fazer uma visita em corretores e tal, fala, pô, eu vi aquele prato, que prato que é, né? Gostei daquele, aí que você começa a explicar, você quebra o gelo com o corretor e você vai conquistando, é o que eu falo, eu tô ganhando o corretor pelo estômago. Então, quantas visitas e quantas falaram. Japonês é fraco. Falaram da minha postagem das fotos. Falei, você posta umas comidas gostosas, tal, né? Me fala onde que é, tal. Já vi corretores que me ligaram, tô aqui em São Paulo. Onde vamos almoçar junto? Onde você comeu aquele prato lá? Ou senão, onde você me indica para ir almoçar aqui? Eu tô aqui na cidade e tal, o que você me indica? Então, você cria uma relação com o corretor profissional e até pessoal. E tudo isso causa sinergia. Claro. As redes sociais hoje ajudam muito. Exato. E antigamente, no passado, o Berardi, né, que foi o nosso gerente da sucursal aqui da Bamerinos, vai estar amanhã no evento, Berardi me ensinou muita coisa, além desses outros profissionais. Eu costumo dizer o seguinte, cada um tinha um perfil e você procurar pegar o de melhor que aquela pessoa tem. As pessoas são diferentes. Sim. Ainda bem, né, que as pessoas são diferentes. Senão ou saía briga nem andava para frente. Todas são diferentes. Todas as pessoas, claro. Nunca tem uma pessoa que seja igual a outra. Mesmo que seja irmão, acho que é univitelinos que falam gêmeos, isso, né? Mas você vai ver que tem características que são diferentes. Você pega, eu tenho dois filhos, né? São gêmeos, são bivitelinos, né? Então, e mesmo assim são diferentes. Um trabalha na Renaseg, que o Rogério conheceu, que é o Guilherme, que conhece muito de marketing, um baita de um músico, hoje está comigo. O César, o meu outro filho, é músico também, toca numa banda que está rodando o Brasil aí, enfim. E o Berardi me ensinou uma coisa, o seguinte, Berardão, você me ensinou, que o Júlio e o Rogério vai concordar comigo. Eu perguntei, Berardi, como é que eu faço para ter relacionamento com o corretor? Claudinei, senta na mesa do corretor. Se tiver uma foto da família, mesmo que o filho dele seja feio pra cacete, fala, nossa, que família linda. Se você vê um peixe, o cara gosta de pescaria, você fala, pô, é dourado ou tainha, que eu não conheço nada. É uma forma de conectar. Se o cara tem uma foto do Corinthians, pô, que legal, você gosta de futebol, tá? Ou o time do Corinthians, tá? Então é muito importante você ter conhecimento e saber se conectar. Aí eu perguntei pro Berardi, mas se o cara não tiver foto de nada? Como tem muito corretor que não tem. Olha, de dinheiro ele gosta. Não é verdade? E como é que eu faço? Olha, tô aqui que tô trazendo um programa de relacionamento para fazer você aumentar seu faturamento. Perfeito. O cara vai te ouvir. Mas sempre, com certeza. Olha, e sabe as palavras do Berardi? Sábias, né? Sim, não esqueça hoje. O que ele falou, eu acho que se aplica atualmente, no modelo atual. Eu acho que essa conexão
com os corretores de seguros, você precisa Faz a estabelecer, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quebra o gelo e causa sinergia. Eu acho que e isso causa relação de confiança entre os dois, né? Então, eu acho que tudo que o Berardi falou e que você comentou é importantíssimo no dia de hoje. É quebrar o gelo para a gente ter a relação mais próxima. Estabelecer empatia, né? Sim. Quanto mais empatia você estabelece, mais próximo você fica. Na Renaseg nós temos 12 comerciais, tudo mais jovens, tá? E eu falo para eles. Aí cometo até falando isso. Não pense que na área comercial você vai entrar às 8 e sair às 18. Esqueça. Se você tiver que jantar com o corretor, vai. É 24 horas no ar. É 24 horas no ar. Eu aprendi isso aí muito com o Jorge Abel. Até num evento, você está se vendendo e criando um relacionamento. Sim. Então, por exemplo, quem tem que comer por último é você. O corretor tem que comer e beber. Então, você está ali numa festa, mas você não é a principal estrela da festa. O Jorge Abel, que você sabe, né, falava isso aí pra gente. E o que eu digo, então você tem que criar relacionamento com o corretor. Vá almoçar com o corretor, toma um café da manhã com o corretor, né? Não digo, mas pelo menos uma vez por mês, faça um almoço com o seu principal corretor, né? Ou tem aquele corretor que você quer investir, trazer ele para trabalhar com a Renaseg, invista, almoce com ele, liga para mim, tem um corretor assim assado. Hoje me ligou um comercial da Renaseg, lá em Franca, eu falei, fechei um seguro aqui numa seguradora, tal, alto padrão, né? Uma outra seguradora aí, e deu 30 mil de prêmio. Elas pediram para mim pagar umas esfirras e uma Coca-Cola. Quando vai custar isso aí? 30 conto. Está autorizado. Pode fazer, está autorizado, vale a pena. Eu conheço a corretora, tem potencial, né? Me ajudou lá atrás na Bamerindos. Pô, o que é 30 reais? Eu costumo dizer, você tem que gastar a vela com defunto bom. Sim, com né? certeza. Então você fechou o negócio, tem que ter um relacionamento. E também tem aqueles corretores estratégicos que você tem que criar o relacionamento para trazer e apresentar as seguradoras que a gente tem isso aí. Aí Júlio Sato, com as suas fotos e com as suas maravilhosas comidas, né? O japonês não é fácil não, ele publica umas fotos legais, né? É verdade. E aí o Júlio Sato desenvolveu como gerente comercial lá em Campinas. E aí como é que surgiu a oportunidade para ser diretor do interior? Como é que foi isso aí? Olha, tudo tem seu tempo, né? Claro. São ciclos, né? Quando eu vim para Real Seguros, em maio de 99, que eu saí da Bamerindos, HSBC na época, já ir para Real Seguros, eu vim como gerente regional, como é o Rogério hoje, de Campinas. Né? Eu era superintendente da sucursal de Campinas. E ali eu fiquei por vários anos, até mais ou menos 2005, quando a Tóquio Marine comprou quando a Tóquio Marine comprou a Real Seguros. Então, nesse período, ainda até mais ou menos 2009, 2010, eu continuei como responsável de Campinas. Aí houve algumas alterações, né? Veio um vice-presidente de fora, tal, para assumir, estava fazendo toda a reestruturação na companhia, e ele acabou ficando um ano lá somente, né? E aí, nesse período, quem acabou assumindo a área comercial da Tóquio Marine foi o Valmir. Né? Valmir, você conhece ele. Então, é uma pessoa, é outra pessoa que eu tenho muita gratidão de dizer que se eu estou aqui hoje, eu devo muito a ele. Nós, né? Porque nós todos, né? Mas você também, né? Porque teve um período, quando entrou uma gestão de fora, eu e o Rogério era uma das pessoas que, assim, muda a gestão, se chega alguém de fora, ela quer, em alguns pontos estratégicos, colocar as pessoas que ele já conhece de outras, né, seguradoras. No próprio SBC. Então, né? Então, que houve toda aquela mudança. Aqueles que eram bamerindianos, parece que eram ruim de trabalho, né? Justo. E a mesma coisa aconteceu, né? Claro. E aí, natural isso aí, natural. E aí você tem que provar que você é capaz. E aí uma das pessoas que apostou todas as minhas fichas e que avalizou, né, tanto eu como o Rogério, não,
ele vai ficar aqui, independente de tudo. Né? O Valmir avalizou. Eu falo em qualquer lugar hoje que se eu cheguei até aqui, é 100% do que ele fez, da atitude dele, né? Mas daí eu fiquei ali um período. E para quem não sabe, a Tóquio Marine aqui no Brasil era América Latina. América Latina. Companhia de Seguros. Era isso, América Latina, acho que depois, eu não sei se teve um outro nome, e aí foi Tóquio Marine, né? Mas começou com América Latina mesmo, esse é o nome, né? E aí em 2010 ou 11 eu fui promovido a regional, superintendente regional, diretor regional do interior do estado de São Paulo. O Valmir já tinha assumido a diretoria nacional comercial, né? E aí ele falou assim, agora é o seu momento, né? Então, ele me segurou e ele me promoveu, né? Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Olha, né? eu participei de alguns jantares com o Valmir e ele teve uma vez na Renaseg. Tivemos um maior papo, falamos sobre Corinthians, que ele é corintiano roxo. Demais. Ele conhece tudo, a roubalheira que está existindo no Corinthians, ele mesmo já falava naquela época. Uma pessoa de uma simplicidade. Uma vez eu não sei que nós fomos num lugar, acho que 2 vezes. E tínhamos prato meio sofisticado. Ele falou, quero arroz e ovo. Porra, se ouvir de um diretor... Não, vice-presidente, né? Vice-presidente. O cara que podia estar com o nariz empinado lá e falar o seguinte, me dá um prato X, o cara pedia arroz e ovo. Claudinei, assim, simplicidade tamanha. O que ele falou sempre pra gente, né? Essa questão, uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado é a nossa humildade. As nossas raízes. As nossas raízes. Humildade é tudo. E uma das coisas, quando você falou de relacionamento, né, de você causar empatia, que o Rogério falou com o corretor de seguros, eu nunca esqueço do que ele sempre falava para nós. Falou, olha, se o corretor de seguro um dia lembrar, tá aqui na cidade de Campinas ou tá em Ribeirão Preto, eu quero tomar um café. Aí ele tem que lembrar primeiro do nome da Tóquio Marine, porque as pessoas lá são bons, as pessoas são humildes, eles vão me receber bem. Né? Então não é de outras companhias. Ele eternamente, porque eu quero ir na Tóquio porque eu me sinto bem lá, porque as pessoas me acolhem bem lá, o pessoal são simples, o pessoal são humildes, né? Eles gostam de receber gente. Então é uma coisa essência, né? É uma coisa que o Valmir sempre falou para a área comercial. Olha, façam bem, relacione bem com os corretores, sejam humildes. Né? Eu quero que quando o corretor pense numa seguradora, aonde ele quer tomar um café, nem que seja para bater um papo ou tomar um café, que o primeiro lugar que ele queira ir é na Tóquio Seguro. Quer dizer, e não era uma coisa assim que ele falou, eu li no manual que o vendedor tem que ser assim. Era a essência dele. Isso era pura essência dele. O Valmir dele. É um cara muito completo, né, Júlio? Nossa, demais. Ele, ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele tem um relacionamento muito forte, trabalha isso muito bem, né? Sempre trabalhou isso muito bem. E além disso, ele tem a parte técnica muito enraizada. Você pode conversar com ele com qualquer tipo de negócio, com área técnica, que ele destrincha aquilo e discute de igual para igual com qualquer técnica. Então, porque ele faz parte daquele passado onde as empresas investiam muito em treinamento, a gente sabe disso, e ele soube absorver esse conhecimento técnico, tanto que ele conversa com qualquer um. E se não me engano, ele trabalhou numa corretora, a Ports, como é que era? Ele trabalhou até com um funcionário nosso, o Reginaldo, que Deus o tenha, faleceu. Ele trabalhou numa coisa. Era ele e o João Luiz. Isso, eles trabalhavam. trabalhavam. Uma coisa lá numa corretora grande. Era uma coisa, acho que é Power. Eu nem sei se existe mais. Mas era uma corretora grande. Trabalhou ele, o João Luiz e o Franco, que hoje é o nosso diretor da área corporate. Quer dizer, os caras trabalharam em corretora, então ele conhece os dois lados. Conhece os dois lados. Sabia as dores que o corretor tem. Porque muitas vezes, o que acontece? De forma geral, claro, as companhias, elas não conhecem as dores do que o corretor tem no dia a dia. E é importante você ouvir, e se você não conhece, você tem que ouvir. E criar mecanismo, é lógico. Nós fizemos um evento aqui em Ribeirão, né, que foi maravilhoso, com o Júlio, com o Rogério, com outros corretores, e a Tóquio sempre disposta a ouvir o corretor, né, e o corretor, vários lá, fizeram algumas
não vou dizer reclamações, apontamentos para coisas para melhorar. Mas a gente sabe, nós trabalhamos em seguradora, que as coisas não conseguem mudar do dia para a noite. Leva-se tempo. Mas só o fato de ouvir já é um diferencial. Eu acho que assim, ouvir, Claudinei, é tudo, né? Porque para nós, essas críticas que ocorreram naquele momento, naquele bate-papo que nós fizemos com corretores, a gente considera críticas como pontos de melhorias. Exatamente. Você entendeu? Então, isso e isso é até uma coisa interessante, né? Eu aprendi também com um corretor de seguro. Ele falou assim, Júlio, quando eu estava fazendo uma visita num determinado corretor, ele falou, enquanto eu estiver criticando, é porque eu quero que você melhore e continue trabalhando com você. Quando eu ficar quieto, se preocupa que daí foi embora. Você entendeu? Então são coisas que o corretor fala e que você leva como aprendizado. Isso aí eu falo, o Alberto fala, e o Aldo também, lá na Renaseg. Eu prefiro ter aquele corretor que reclama, que manda a produção todo mês, e ele está apontando algumas coisas para a gente melhorar, do que aquele cara que parou e desaparece. Sim. Né? É porque esse desistiu, né? Esse desistiu. Né? E você pega no evento que estava aqui da Tóquio, pô, eu até citei lá, né? Falei, estava a voz do interior. Porque corretores de grandes grupos, corretores pequenos, médios e nós como assessoria. Quer dizer, a gente tem uma experiência, vários amigos eu encontrei lá, é muito gostoso rever esse pessoal já bem sucedido, mas que ralou. E olha, se você jovem pensa que é fácil você chegar a um patamar que, graças a Deus, a gente pode chegar, dizer que nós chegamos, sem dedicação. É difícil. Muito difícil. É assim, 90% transpiração e 10% inspiração. Inspiração, é verdade. Hoje, assim, é que às vezes a gente acha que a área de seguro é um mar de rosas, né? Mas é muito difícil. O cara, só um detalhe, às vezes o cara vê um corretor andando com o carro importado, esse negócio dá dinheiro. Mas vai ver que o cara no começo, e eu conheço muito corretor, né, que começou trabalhando de bicicleta. Hoje o cara está bem, mas veja o quanto que ele ralou. Por isso que eu falo assim, o mercado de seguros, né, tanto para seguradores como os corretores de seguros, é um mercado ainda que tem muito campo, muito a ser explorado, né? Muito. Eu estava vendo até esses dias atrás aí, hoje a gente participa aí mais ou menos com 5, 6% do PIB, né, da economia brasileira. E tem um projeto aí da FENASEG, da FENSEG, que é para chegar a 2030 participando com 10% do PIB. Olha quanto que tem que se fazer. Eu estou falando sair de 6% para 10%. Eu lembro que quando, na época do Maminho, os caras falavam que não chegava a 1%. 1%? Então. Aí você pega mercados desenvolvidos como a Europa, como o Japão, são 12%. Quando a gente fala no Brasil de 6% a 10%, né, que é praticamente quase chegando a dobro, você vê que hoje a gente faz isso, é 2 vezes mais em 2030, daqui 5 anos. Sim. Então tem um campo muito grande para ser desenvolvido. O Brasil é muito jovem também, o Brasil tem 500 e poucos anos, 525 anos. E eu estava falando com o Rogério, os outros países têm 1000 anos, 2000 anos, né? Eu acho que o seguro ele tem que ser difundido, principalmente no ensino fundamental. A importância do seguro, a importância de você fazer um seguro de vida, uma previdência, né? Tem que começar lá de baixo. Já tem projetos nesse sentido, né? Já existe. Tanto o securitário como o financeiro, né? Claudinei, se precisa, imagina para nós, 40 anos atrás, o que era vender seguro. Né? Ninguém sabia o que era seguro. Né? Por mais que tenha evoluído, né? Mas naquela época, não imagina, né? Seguro, para que isso tal, né? E eu acho, por exemplo, tenho certeza, que depois que houve a pandemia, né? Do 2020, 2021, a gente teve uma consciência maior na questão do seguro de vida, né? Eu acho que o seguro de vida mostrou que é muito importante, né? É um investimento que você faz. É o seu principal bem. O seu principal bem, naquele momento, né? Às vezes você pega, tive até parentes que falaram, eu não vou deixar pro Ricardão. Eu lembro, vou citar um fato. Era isso que o pessoal falava antes. Eu lembro que na época, quando eu trabalhava com meninos, tinha uns Maeda lá em Ituverava, que hoje já até saiu lá de Ituverava, eles estão
trabalhando com algodão. E tinha um corretor de seguros que vai estar amanhã, que foi gerente da Itaú aqui. Ele me levou lá para fazer para conhecer lá. Eu achei, eu querendo conhecer novas coisas, novas empresas. A maior faculdade que a gente teve é visitar com o corretor ou visitar com o gerente do banco, que você vê que como o Brasil é produtivo, né? E eu costumo dizer o seguinte, já que o governo não pode atrapalhar, aliás, o governo não pode ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Sim. Independente se for o governo de direita ou esquerda, que não atrapalhe. Lógico. Que o mercado se estabiliza. E eu lembro que o Sr. Taketoshi Maeda, e eu lembro que ele tinha uma foto na sala, que teve que cair um avião com 2 irmãos. E eles não tinham seguro. E morreram afogados no acidente de avião. Até o Joaquinzinho, que amanhã eu vou te apresentar, que foi gerente da Itaú, grande Joaquinzinho, aprendi muito com o Joaquinzinho, né? Ele falou, eles fazem hoje seguro de tudo. Aí eu lembro que ele fazia uma apólice de vida de 1 milhão. Não sei se era reais, de cruzeiros, alguma coisa assim. Aí eu perguntei, menino, eu tinha o quê? 21 anos, 22 anos, começo de Bamerinhos. Sr. Taketoshi, mas o senhor fazia 1 milhão? Aí ele olhou para mim e falou assim, meu garoto, pelo menos minha mulher, ela não precisa vender o corpo. Se ela for fazer com o dinheiro, se quiser, ela vai viver e sem precisar vender o corpo. Eu falei, caramba, porque eles tiveram um problema na família, né, que os 2 irmãos não tinham seguro de vida, e depois a empresa fazia seguro de tudo, acidentes pessoais, vida, e eu não esqueço isso. Então, quer dizer, muitas vezes, né, por mais que ele era oriental, que você pega o Japão, você sabe melhor que eu, o Japão, 2 guerras, e a Segunda Guerra totalmente destruído. A força do povo japonês, estou falando isso não é porque você está aqui na minha frente não, porque a gente é amigo. A força que o povo japonês tem no sentido de reconstruir é fora de série. Se reinventar, né? Não, é fora de série. E o seguro ajuda bastante. Quer dizer, o cara era oriental, né, presidente de uma empresa, e não tinha seguro dos irmãos na época, fazia seguro dos bens, mas resolveu fazer porque ele teve o exemplo de 2 irmãos que acabaram morrendo no acidente, né? E depois disso, continuou fazendo. É que você vê que a cultura japonesa é totalmente diferente da nossa cultura ocidental e brasileira. Né? Então, você vê que as coisas lá são totalmente diferentes, são mais sérias, né? Tem mais cooperação, né? Sim. Você pega, por exemplo, né, a Tóquio Marine aqui no Brasil, ela está a 60... até aproveitando o ensejo, foi bom ter falado, né? Aí eu peguei alguma coisa aqui no Google. Quem é a Tóquio Marine Seguradora? A Tóquio Marine Seguradora é subsidiária do grupo Tóquio Marine, conglomerado securitário japonês e um dos maiores do mundo, fundado em Tóquio em 1879, que hoje está presente em 46 países. Isso. Vamos nesse gancho, a história da Tóquio lá no Japão. A Tóquio Marine, no Japão, ela surgiu lá há 146 anos atrás, né? Se você fazer os cálculos aí, hoje ela, Tóquio Marine, completou esse ano 146 anos. E se você for ver, existe poucas empresas no mundo que são centenárias, poucas. E a Tóquio Marine Seguradora é uma delas, né? E ela está no Brasil há 66 anos, né? E como você mesmo lembrou, ela começou no Brasil como América Latina e depois transformou mundialmente em Tóquio Marine Seguradora, né? Hoje, para você ter uma ideia, ela está presente em 46 países. Hoje a operação brasileira é a 2ª maior operação fora do Japão. A Tóquio Marine Seguradora Brasil é a 2ª maior operação fora, né? Que então, tem, assim, né? Você vê que a empresa, como eu disse a você, né, são poucas empresas centenárias no mundo e uma delas é a Tóquio Marine, né? Eu acho que, assim, como o mercado do Japão estava muito maduro, já está, né? São mercados já amadurecidos, né? Europa, Estados Unidos, né? Tiveram que começar a procurar novos mercados para investimento. E o Brasil, na época, foi uma delas, quando em 99 a
Tokio Marine adquiriu a Real Seguros, né? A Real Seguros já tinha sido, na época, vendida para o ABN AMRO, que era um banco holandês, e a seguradora Real Seguro foi junto, né? Então tinha o banco e a seguradora. O banco, o Santander, acabou arrematando, o banco ABN, e a seguradora, quem acabou comprando a Real Seguros, foi a Tokio Marine, né? E fala um pouquinho da Tokio no Brasil, Júlio. Quantos corretores? Entra um pouquinho nesse detalhe aqui. A Tokio no Brasil. A Tokio Marine 66 no Brasil, anos atrás, e esse crescimento, esse trabalho muito bem feito. Quando a Tokio Marine entrou no Brasil, né, 66 anos atrás, até 2005, quando ela adquiriu a Real Seguros, a Tokio Marine existia no Brasil para fazer seguro único e exclusivamente das empresas japonesas que estavam no Brasil. Só as japonesas. Só japonesas. Muito pouco coisas fora. Mas mais de 90% era para fazer, na época, Panasonic, Honda, essas empresas de Mitsubishi, né? E aí, depois que ela adquiriu a Real Seguros em 2005, que nós entramos na área de varejo. Hoje, nós somos a 8ª maior operação, né? Em 2025, somos a 8ª maior operação dentro do Brasil. O ranking, né? Estamos ranqueados. Existem muitos seguradores na frente, mas são bancos, são seguradores ligados a bancos, né? Sim. Se tirar essas ligadas, nós somos a 3ª. Temos... Peraí, repita. Se tirar a operação bancária, a Tokio Marine é a 3ª no ranking nacional. Ó, corretor, né? O que você está esperando para trabalhar com a Tokio Marine? Olha, e hoje, graças a Deus, assim, é uma seguradora totalmente reconhecida no mercado. Mas, Claudinei, você não sabe a luta que foi em 2005, quando a Tokio Marine comprou a Real Seguros. Porque a Tokio Marine era uma seguradora, como eu disse, existia no Brasil só para fazer o seguro das empresas japonesas. Se eu fosse fazer uma visita ao corretor de seguro, Tokio Marine é empresa do quê? Não, ninguém sabia o que era Tokio. Era uma dificuldade, não era isso, Rogério? Era muito grande. E aí a gente tinha que fazer uma associação, falar, não, a Tóquio é a seguradora que comprou a Real Seguros. Tá. Olha só, a Tóquio comprou a Real, mas eu tinha que falar da Real Seguros. Inclusive até a marca ficou as cores, né? Justo, da Real, do ABN AMRO, a marca do logotipo então, da companhia com as cores da Real. Veja só a dificuldade que nós tínhamos em 2005 para falar quem é a Tóquio. Deixa eu fazer uma pergunta voltando um pouquinho lá atrás. O pouco conhecimento de inglês, que é The Books on the Table, Marine em inglês é transporte, né? Isso. A Tóquio, ela começou lá no Japão com transporte? Com transportes. Por isso que a gente tem um direcionamento muito forte, né, na área de Marine, de transportes, de produtos dedicados a áreas corporativas. Né? É por isso que a gente fazia os seguros na áreas corporativas das empresas japonesas. A gente acabou indo para a área de varejo e acabou se especializando na área de varejo quando a gente adquiriu a Real Seguros em 2005. Bem lembrado, Marine por isso que tem transportes. É toda a nossa operação de transportes. A gente é muito forte no Japão, no Brasil e outras coisas mais. Mas você bem lembrou o nome Marine, é importante. Mas assim, falando um pouquinho... Do Brasil, fala um pouquinho da quantidade de corretores, o que tem. Hoje nós temos no Brasil 43 mil corretores cadastrados em nossa base. 43 mil corretores cadastrados. Né? E temos aí quase 70 sucursais, escritórios espalhados estrategicamente no Brasil. Né? E hoje estamos fechando aí, se a gente pegar os últimos 12 meses, nós estamos fechando com mais de 15 bilhões de produção. Repete. 15 bilhões. 15 bi, corretor. De produção. Você não vai trabalhar com uma seguradora que arrecada 15 bi de produção? E assim, uma das nossas principais carteiras de seguro é o automóvel. Hoje o automóvel representa no mix aí da companhia alguma coisa em torno aí de 62%, 63%. Mas a gente teve uma trajetória assim, a nossa carteira de automóvel hoje é uma das mais rentáveis do mercado. Quando a Tóquio comprou a Real em 2005, nós tínhamos alguma coisa em torno de 550 mil carteiras. 550 mil, desculpa, itens. Né, de veículos. Só que grande parte desses itens eram veículos pesados.
Caminhões. E naquela época a gente estava com prejuízo, rebocadores, outras coisas mais. Que é um mercado que você Meio tem que ficar de olho. De olho, você tem que tomar cuidado. E a gente começou a fazer o trabalho de limpeza, né? Falou, eu acho que nesse momento não adianta a gente querer crescer se a gente não arrumar a casa. Ah, né? claro. Então, de 550 mil itens que a gente tinha, mais ou menos em 2007, a gente caiu para 350 mil itens. A gente jogou fora quase 200 mil itens. Limpamos a carteira. Limpamos a carteira. Que era necessário essa limpa. Sim, para ter o resultado. Para né? ter resultado. Hoje, né, aí eu estou falando, aí a gente começou todo o processo, vamos analisar como que a gente pode fazer o mercado e tal. Depois de 15 anos, mais ou menos, hoje nós temos mais de 3 milhões e 300 mil itens segurados. 3 milhões e 300 3 milhões mil e 300 mil itens Ô, segurados. Júlio, com relação ao automóvel, hoje o mercado da frota total é 30% que se faz seguro? De índice de penetração, sim. Em torno de 30. É muito pouco, né? É pouco. Então, é muito. Né? Não dá para você fazer os 100%. Né? Mas dá para você chegar a 50%. Né? Eu acho que o que você precisa fazer é tornar o seguro mais inclusivo. Concordo. Quando a gente fala inclusivo, é seguro mais acessível. Isso. Né? Então, se você não procurar novos nichos, né? Porque a indústria automobilística ela não está vendendo tanto quanto vendia alguns anos atrás. Sim. Né? Então, ela continua crescendo, mas são as locadoras que estão comprando, são não sei quem que está, indústrias que estão comprando, tal. Então, mas o povo em geral você não está vendendo tanto veículo novo como se vendia 5, 6, 7. Então o mercado está mais ou menos estagnado. Então você tem muito processo de rouba-monte, né? É verdade. Então você está com uma taxa melhor, você pega daquela seguradora, a seguradora leva um pouquinho embora. Então, assim, a gente tem que procurar, quando eu falo procurar novos nichos, de repente abaixar um pouquinho, olhar para os veículos mais antigos. Mais voltado para a classe D. Justo. Você entendeu, Claudine? Eu acho C que, menos e D mais. de repente, os veículos mais antigos limita o FIPE, dá um serviço de assistência que o cara está interessado, básico, contrata só incêndio, roubo, né? Mas você tem que tornar o seguro mais acessível, porque você ir para frente com o veículo zero, você não está conseguindo crescer item, você tem que recuar um pouquinho. Aí fica naquele rouba-monte, né? Uma seguradora investe naquele modelo de veículo ou todo com preço promocional e fica tirando. Acaba não tendo a fidelidade do corretor e nem a fidelidade do segurado. Aí só vence por uma questão de preço. Justo. Mas essa questão de preço ele é muito perigoso, né? Porque se você abaixa muito, você tem a tendência de aumentar a sinistralidade, porque você tem insuficiência de prêmio, né? Então você precisa ter uma taxa, preço adequado de seguro para que você não tenha prejuízo, né? Que você tenha um pouquinho, no mínimo, de rentabilidade, né? Mas assim, a gente tem uma preocupação muito grande de buscar novos mercados, novos nichos. Eu acho que a gente está nessa visão de aonde que a gente pode, né, ter novas oportunidades nesse mercado. Porque, como você disse, hoje, mais ou menos o índice de penetração na carteira de automóvel é 30%, 32%. De repente chegar a 40%, a 45%. Para isso a gente precisa de novos produtos, novos mercados, novos consumidores. Inclusive novos players também, né? Isso. Tem muitos players novos entrando no mercado. Ah, sim, tem seguradoras que eram essas standbox aí que hoje eu acho que tem espaço para todo mundo. É trazer mais segurados para o nosso trazer mercado. Segurados da classe D, da classe E, né? Como o Júlio falou, limita o carro estando em perfeito estado. Eu tenho 2 Santanas 2005, meus estão em perfeito estado, né? Então, essa questão. E outra, eu vou até citar um fato que me fez lembrar. O HSBC que a gente trabalhou, o HSBC foi embora do Brasil. Por quê? Eles, como, digamos assim, a maior seguradora que eles tinham a nível mundo era a Bamerindos. Você lembra disso? E por que os caras foram embora do Brasil? Porque a rentabilidade sobre o capital investido que o acionista fazia na época, ele ia ter uma rentabilidade de 10%. E o banco dava 20%. Então, para você
movimentar uma seguradora e chegar no resultado, você tem que ter controles estatísticos, vendo o que o mercado está fazendo, o que ele tem que pesar no freio. Então não é uma coisa de vender uma roupa assim, né? Tem que analisar, porque a rentabilidade, ela pode ir para o espaço num minuto. Sim. A análise é muito difícil, é muito complicada. É muito complicado. É para profissional. É para profissional. Hoje, para você fazer o cálculo de um seguro de automóvel, né? Antigamente você pegava lá, lembra do PR, e aplicava uma taxa em cima. Aí você pega as do pool, né? O preço batia até o centavo. Dava certinho, né? Então era 3, 4, tal, e para você fazer o cálculo. Aí veio a Interamericana com perfil. Aí o negócio começou a complicar. E a Sul-América com assistência 24 horas. Hoje um cálculo de automóvel ele permite milhões de combinações. Então, hoje o cálculo de automóvel, se você pegar 2 perfis muito similares, o prêmio vai ser diferente. Ela tem tantas variáveis, né, que assim, onde você mora, idade, financeiro, não sei o que, o carro, tal. Então ele acaba tendo custos diferentes. Tem que ter uma TI, tem que ter uma TI assim. Uma área. Porque se a gente fosse calcular igual a gente calculava, impossível. Não, impossível. Hoje não dá. Hoje tem um cálculo estatístico que faz com que 2 cálculos sejam totalmente diferentes, né? Então, assim, e antigamente, você lembra, quando a gente começou a informatizar, hoje, assim, lembra do disquete? Você tinha que ir em cada um dos corretores, levar o disquete para atualizar. E levava quase a tarde inteira. Tirava um, colocava outro. Às vezes fazia atualização cada 2 meses, 1 mês, né? Hoje, essa mudança de taxa, se eu quiser, eu faço online. Né? Aperta um botãozinho lá e você aqui na ponta... Eu fico imaginando hoje um departamento de sinistro de uma seguradora, ele deve ter um gráfico como se fosse um mercado de capitais, onde... aumentou o sinistro do Uno. Vamos mexer no Uno. Aumentou o sinistro do Cruiser. É mais ou menos assim. É igual o mercado de capitais. Você passou lá na seguradora? Não passei. Eu fico imaginando. Mas como que você sabe disso? Eu que é justamente isso. Exatamente assim. O duro é que eles têm um painel lá olhando, né? Não sobre sinistralidade e tal, mas tem, né? Muitas áreas tem um painel. Parece uma corretora de valores. Parece uma corretora de valores. Você acredita, cara? É impressionante, né? Então, hoje, assim, a gente monitora toda a situação 24 horas ali no sistema. Você tem online. Caiu a queda lá da venda do automóvel de Gol. Né? Vamos dar uma ajustada, região X. Então, a gente sabe tem spread para isso, para mexer. Então, é impressionante. Você consegue fazer os ajustes muito rapidamente. Pontuais, né? Então, sabe, nesse ponto, eu acho que a Tokio Marine evoluiu bastante. Hoje a gente tem uma subscrição e uma taxação muito assertiva. E um sistema perfeito. A gente trabalha com outras companhias. Olha, o sistema da Tokio é maravilhoso, né? Onde a assessoria consegue ver tudo o que dos corretores que a gente atende. O corretor consegue fazer tudo por tal. E quantos produtos a Tokio Marine tem no mercado? Ela tem mais de 90 produtos. 90 mais produtos. De 90 produtos, né? É assim, como você falou aí atrás um pouquinho, não dá para a gente saber com detalhes não dá, né, especialista sobre os 90 Você tem que ter produtos. Pessoas, você né? tem que ter pessoas. Né? Então, o que a gente sempre fala, nós da área comercial, a gente é generalista. A gente não é especialista. A gente sabe que tem o automóvel, tem o residencial, tem D&O, garantia. O basicão nós temos que saber. Né? E a gente sabe todos os produtos que a companhia tem. Mas descer no detalhe, às vezes, é muito difícil. Eu acho que pensando nisso também, e para facilitar a vida do corretor, né, e a gente poder crescer junto, né, dos corretores e também de vocês, assessorias, nós criamos algumas figuras chamadas de especialistas. Né? 10 anos atrás, nós começamos um movimento do especialista, do gerente comercial de vida,
que são gerentes dedicados a fazer o seguro de vida, né? Então, tem o Rogério e a equipe dele, que são os comerciais que atendem os corretores e as assessorias, só que eles são generalistas. Quando tem alguma coisa mais que eu preciso de um especialista, um conhecimento mais aprofundado, eu levo o gerente comercial de vida, né? Isso deu tão certo lá atrás, que foi na época, né, era capitaneado pelo Coba. Hoje nós criamos mais 2 e estamos talvez 3 especialistas ou traders, né, que a gente fala, de produtos específicos, né? Hoje nós temos lá um especialista de seguro garantia, um trader de garantia, né, que cuida da minha regional para facilitar a contratação do seguro garantia. Se quiser, vai com o corretor, vai com vocês a assessoria, fazer visita no cliente, fazer visita no corretor, dar treinamento, né? Também criamos a figura do gerente comercial PJ, né, para desenvolver. Igual a menina teve lá, esqueci o nome. A Roberta. Roberta. Né, para fazer empresarial, para facilitar grandes riscos e tal. E a gente está vendo uma oportunidade também, né, para nós termos um especialista de transportes, que é também um produto Está no nome, né? Marine, né? Marine, né? Está no nome. A gente consegue vender o transporte, mas muito no cisco, na área corporativa, né? A gente sabe que no segmento de varejo, que é o segmento onde eu atuo, como eu falei, a gente é muito generalista. Então, a gente precisa de alguém que conheça mais com profundidade, para que possa estar indo com você, assessoria, para que está com o corretor, fazer uma visita, né, com mais e trazer uma solução para as dores do corretor, né? Então eu acho que essa figura dos especialistas que nós estamos criando, a gente quer criar um facilitador para a área de ponta, para que dê segurança na hora que você está fechando esse tipo de seguro. Legal. E olha só, eu vou só fazer um detalhe, que curiosidade, eu sou um cara muito curioso. Júlio Sato, casado? Casado há... O ano passado, o ano 30, Claudinho, você me pegou. Não, é que eu sou ruim de conta. Casado há... Você é ruim de conta, japonês é ruim de conta. Sou casado há 31 anos. 31 anos. É, porque o ano passado a gente fez uma viagem, só eu e ela, nunca tínhamos viajado, 31 anos. Que bacana, uma segunda lua de mel. A Rosilda, minha esposa, hoje a gente tem dois filhos, né? A Mariana, de 24 anos, e o Henrique, de 18. Que legal. Então, eles trabalham já com seguro, alguma coisa, ou querem? Olha, se me permitir, né, não que não goste da área de seguros, né, mas estou procurando encaminhar eles para o outro lado, né? A Mariana fez economia, está trabalhando numa área, né, e o Henrique está fazendo a faculdade agora, está fazendo... Eu acho que esse é mais fácil, é o futuro, que é engenharia de computação, né? Sim. Mas daí também dá para falar que não vai trabalhar com seguro, né? Vai que trabalha na Toque Maria na área de TI. É uma questão de oportunidade. Ou de oportunidade. Da nossa época, né? Só voltando um pouquinho atrás, não tinha essa questão de ter oportunidade. Era trabalhar, era pegar ou largar. Abraço que chegar. Olha, hoje, os jovens, hoje nossos filhos, né? E mudou muito. Mudou muito. Na nossa época, a gente tinha que ajudar a pagar lá, meu amigo, não entendia o que era a palavra sinistro, que daí? Tem que aprender esse troço na marra. 16, 17 anos, quando a gente começou a trabalhar, tempos passados, era mais ou menos isso. Você não tinha muita oportunidade, né? Igual quando eu falei para você que minha mãe encontrou, né, o Pinela lá no Bamirindo. Olha, surgiu uma oportunidade. Pô, mas eu peguei com unhas e dentes. Lógico. Eu ia fazer o que na vida? Né? Pô, o cavalo tava passando lá e falei, vou subir nele agora, né? E aí, graças a Deus... Fotógrafo japonês tem um monte. Um monte, olha. E não me arrependo, né? Apesar de não saber o que 42 anos atrás, o que era seguro, não me arrependo. Não. É uma área extremamente, né? Assim, eu acho que tudo que nós construímos, né? Alguns patrimônios que a gente tem, a gente deve aos seguros. Né? Assim, não é fácil. Não é fácil, mas ele não é rotineiro. Não é. Cada dia é um pepino que tem que resolver. Cada dia é um pepino que tem que resolver, cada situação é uma situação diferente, né? Cada dia você conhece pessoas diferentes. E fora o que, se você olhar profundamente o que é seguro,
é a responsabilidade social que você tem, sim. né? Quando a gente fala que a gente está pagando o sinistro, é porque você está devolvendo uma parte que você recebeu para a sociedade. Sim. Né? Então, Uma família? Para uma família, né? Um carro, um incêndio da casa dele. Então, eu acho que toda essa questão de responsabilidade social que nós temos, né? O ecossistema de seguros tem, eu acho que é muito grande, né? Que começa pelo corretor de seguro que atende, né? O segurado, depois nós e as assessorias atendendo o corretor de seguros. Eu acho que a responsabilidade que a cadeia tem é muito importante, né? Eu acho que essa consciência, essa importância faz com que você se orgulhe da sua profissão, né, Claudinei? Sem dúvida. Mais uma informação que eu busquei aqui, ó. A seguradora Tóquio Marine é boa? A empresa foi classificada como das mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute em 2012 e nos últimos anos tem sido destacada pelo Great Place to Work Brasil como uma das melhores empresas para se trabalhar no país, sendo recentemente eleita a melhor seguradora nesta categoria como empresa para se trabalhar. Fala um pouco com relação a isso aí. Assim, a gente tem várias premiações, né? Como ser uma empresa mais ética, como ser a melhor seguradora, mais, né? 50 mais, as empresas as 50 mais, tem para mulheres, a melhor empresa para mulheres trabalhar, dá oportunidade para as mulheres. E tem essa questão aí do Great Place to Work, que é uma das grandes empresas onde é a melhor empresa para se trabalhar. Isso são respondidos pelos funcionários, pelos colaboradores, né? Então, pelos 2.400, 2.500 colaboradores que a gente tem aqui no Brasil, eles fazem... Quantos colaboradores no Brasil, Júlio? 2.500 colaboradores, né? E eles fazem a resposta espontânea. Imagina se você transformar isso aí em famílias. Quantas pessoas que dependem. E aí... Eu não sei com quem conversei, a importância que a gente tem, nós que trabalhamos com seguros, e digamos assim, quantos corretores a gente atende e quantos corretores dependem, quantas famílias dependem da gente. Não, são muitos, né? Como eu falei, a gente tem na nossa base a gente tem 43 mil corretores cadastrados, né? Então, imagina o quanto que cada um desses corretores tem de segurados que são, né, cadastrados. Então, se você colocar na cadeia, você vê que é muita gente, né? É por isso que eu falo dessa responsabilidade social. Quando você falou dessa Great Place to Work, a gente está, acho que, se eu não me falha a memória, 13 a 14 anos, sempre entre os 10 maiores empresas, né, para se trabalhar, onde o funcionário fala que a Tóquio Marine é uma empresa que ela sente orgulho de trabalhar, né? O ano passado a gente ficou em segundo, é isso, Rogério? Em segundo lugar, né? E assim, a Tóquio Marine tem a gente fala dos 4 Cs, das importâncias, são coisas que a gente precisa sempre preservar, né? A gente fala dos nossos colaboradores primeiro, depois dos corretores e assessorias. Eu vou até anotar isso aqui, vou até colar isso aqui, posso? Pode. Depois dos clientes. Peraí. Se for com a caneta. 4 Cs. A caneta aqui é providencial, né? Tá? São 4 Cs. Né? Aí você tem colaboradores. Colaborador, depois corretores e assessorias. Corretor. Clientes. E assessoria. E depois a gente incluiu a comunidade. Não. O cliente está numa terceira. Isso. São os colaboradores, depois clientes e assessorias. Não, corretores e assessoria junto. Certo. Corretores e assessorias. Depois clientes. E outro comunidade. E a quarta comunidade. Né? Que interessante. Nessa ordem. Aí você falou, mas não tem que ser o cliente em primeiro e tal. Eu vou te falar por que razão. Né? Porque eu preciso deixar o colaborador feliz onde ele trabalha, se orgulhar, vestir a camisa da Tóquio Marine. Porque na medida que ele sente orgulho de trabalhar na empresa, ele vai atender melhor o cliente. Isso, os corretores e assessorias dos clientes. Você entendeu? Então, é por essa ordem que a gente fala, né? E depois a gente colocou a comunidade. Assim, a Tóquio Marine tem umas ações, né? Eu não sei se você tem conhecimento ou não, Claudinei.
O Rogério lembrou de uma que é também importante, 50 mais. A gente começou a dar oportunidade, né, no call center ou em outras áreas da empresa, pessoas que têm mais de 50 anos. Que lembra que eram pessoas que estavam fora do mercado, o cara tá velho, a gente tinha esse estigma, né? E a gente começou... A maioria das empresas, né? Mas hoje já se mudou muito isso. Então, a gente contrata muita gente com 50 a mais. Então, quer dizer, se eu sair da Renaseg, pode ser que eu possa ser contratado. Mas olha, e lá no call center, vê com esse vozeirão, né? Então, a gente tem dado oportunidade. A gente tem um projeto também chamado Sementes do Brasil. Sementes do Brasil, é Exato. Isso, né? O que é esse projeto, né? Porque não adianta eu falar que eu preservo a comunidade. Mas o que eu estou fazendo para isso, né? Sementes do Brasil, né? A gente pega... Isso aí vem muito do Japão, né? Do Japão, da cultura japonesa. Da cultura japonesa. Né? Eu pego pessoas, né? Crianças carentes da periferia ali e tal, e 15, 20 pessoas, e eu dou oportunidade de formação dentro da Tóquio Marine. Né? E assim, então tem monitores, né? O Rogério, se ele quiser, ele pode, entre aspas, adotar uma pessoa, né? Uma pessoa e dar todo o treinamento e acompanhamento profissional dentro da Tóquio Marine, né? Então ele passa a saber o que é seguro, os processos de seguro. Ele tem um conhecimento da área de seguros. Ele tem uma formação no ramo, né? No ramo. E eu lembro que a Tóquio também, ela tem essa questão de inclusão social das pessoas especiais, né? Isso, né? Então, assim, só terminando essa questão aí do semear, e esses jovens lá, eu dei oportunidade para 15 jovens. Às vezes, eu não tenho oportunidade desses, eu posso lá efetivar 4, 5 pessoas que eu tenho vagas. Mas os outros 10 que eu não consegui efetivar, mas eles têm conhecimento de seguro. Eu dei capacitação para ele. Ele pode trabalhar numa corretora, pode ir para outra seguradora. Você entendeu? Então eu dou oportunidade que eles poderiam não ter na vida. Eu dei uma capacitação profissional para facilitar a inclusão profissional dele em alguma outra área de seguro, seja na seguradora, numa X, seguradora Y, corretor de seguros, né? Então, é um projeto muito bacana da Tóquio, né? Então, eu acho que isso aí é importante. Você pega aqui em Ribeirão, tinha um projeto do Menor Aprendiz, bancado pelo Sincor, e pegava jovens que não tinham oportunidade de emprego. Eu lembro que a Renaseg nós contratamos 5. Só um deles que não deu certo, que o menino, infelizmente, não. Os outros, tem gente que está com a gente. E tem gente que hoje é gerente de seguradora. Então a importância. Essa renovação precisa acontecer. A importância que. Eu lembro quando eu entrei na Safra e até na Meninos, o pessoal falou: cara, se você se dedicar, você vai ser feliz. Sim. Você vai ter que trabalhar, você vai se dedicar. E não tenha vergonha de perguntar. Não sabe, pergunta. Trate as pessoas com respeito, mas pergunte as suas dúvidas. E a própria Renaseg sempre se preocupou com essa questão aí de formar jovens, né? De dar oportunidade de emprego, tanto que eu acho que até mais, eu acho que 6 mais ou menos nós demos oportunidade. Só um saiu. Alguns estão com a gente, até na área comercial, e trabalhavam na área operacional, hoje são comercial, conhecem bem de seguro, se relacionam bem com os corretores gostam, e outros tiveram oportunidades que estão trabalhando no mercado segurador. Sim. Em seguradoras, são gerentes de seguradoras. E isso nos enche de orgulho, porque em 25 anos a gente formou muita gente para o mercado. A gente forma pessoas para o mundo. Você lembra que a gente conversou sobre sucessão, né? Lembro. E o nosso mercado, a nossa indústria, ela é gigante, né? E tem grandes profissionais hoje, tanto em seguradora, como em corretora, em assessoria. Só que a gente precisa pensar em sucessão. Sim, né? Coisa primordial. E passa justamente por isso, né? Em você formar pessoas e você criar projetos para que isso aconteça, né? Sim. Se a gente não tiver isso, né? Se as entidades de classe não olharem para isso, não tiver um sistema de formação que a gente possa treinar essas pessoas para amanhã estarem nos nossos lugares, né? Como é que vai ficar, né? Por exemplo, você pega na Renaseg, tem o Guilherme, que é meu filho, tem 2 filhas do Alberto, a Nathalie e a Marília, e do Aldo tem o Aldo Henrique. Então, quer dizer,
Hoje o Guilherme estava fazendo visita com os comerciais e o Guilherme conhece muito, você sabe, essa parte de marketing, de sistema, tanto que hoje dentro da Renaseg ele é o gerente de TI, né? Outro dia eu estava conversando com o corretor essa questão de sucessão. O corretor falou, que meu filho não quer trabalhar, meu filho não quer, ele quer fazer outra coisa. Eu falei, tudo bem. Eu falei para ele, tem algum funcionário seu lá que está 10, 15 anos que você tem? Dá 1% para a sociedade dele, para ele. Forme ele. Sim. Porque muitas vezes você não consegue. Claudio, você falou uma coisa assim, importante que eu ouvi num desses treinamentos, numa dessas consultorias. O cara falou assim, quem disse que o sucessor tem que ser filho? Ser alguém da família? É verdade. É isso mesmo. Porque a gente tem a ideia que sucessor tem que ser alguém da família. É exatamente o que o cara fez. Pega lá, se o filho ou filha não quer tal, pega lá o melhor cara, o cara que é o seu braço direito, dá um percentual para ele. Ele vai tocar nele. Invista nele, você entendeu? Que é para ter a perenidade do seu negócio. Então eu acho que é o paradigma, né? Assim, eu tenho a minha percepção sobre essa questão de sucessor, né? Porque hoje a gente não tem tantos sucessores, né? Eu tenho comigo, que é o seguinte, porque antigamente, hoje o corretor de seguros, ele é bem reconhecido, né? Hoje a figura do corretor de seguros é totalmente conhecido no mercado total, né? Mas antigamente, o cara que tinha uma corretora lá, né, começou a ganhar dinheiro, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser advogado, não vai trabalhar com seguro. Tinha essas coisas. Sim. Aí o cara criou o filho para ser médico, tal, e aí ele envelheceu. A carteira dele... Envelheceu, o cara cresceu. Teve alguns que foram mais inteligentes, vendeu a carteira. Vendeu, né? Então, mas, se você não fizer isso... Hoje você vê grandes corretores, durante os últimos 5 anos, que foram vendidos porque não tinha sucessores. Exato. Ou ele se associa a um grupo como o Loja Cor, como o IBA e outros aí, porque senão ele vai... Né? Então que nós não somos imortais, né? Mas tem toda essa questão, você levantou um ponto importante, né? E por isso que eu falei, quem disse que o sucessor de uma empresa precisa ser o filho, algum parente da família. Pega lá o cara que é extremamente bom, quem sabe ele faz aquele negócio crescer. Exato. Né? E tem vem com uma nova ideia, ele se sente grato, vai se dedicar com unhas e dentes, né? Isso, é isso aí. Que legal, tá sendo um papo muito bacana. E a Tóquio, sempre, até por conta da pandemia, a Tóquio foi inovadora no produto de vida, né? Criou campanhas aqui, o Green Vida, né? Que para quem não sabe, é uma campanha de 4 em 4 meses que a Tóquio se dedica naquele 2 dias para vender especificamente seguros de vida, e o produto da Tóquio tem grandes diferenciais, né? Eu falo que o principal, para mim, no meu entender, a cereja do bolo é a telemedicina. Porque você pega, eu tenho o seguro de uns 3 parentes meus lá, que eles tinham Unimed e se encareceu, e só que eles não iam no médico. Eu falei, eu não estou aguentando mais pagar. Eu falei, faça o seguro com telemedicina, que você pode utilizar quantas vezes for necessário, né? E você tem a cobertura, as outras doenças graves, tem uma série de coisas, né? Que a Tóquio desenvolve, faz campanhas, né, maravilhosas. Como é que é? E hoje, por exemplo, o Kobayashi, que era o diretor de vida, hoje o Kobayashi é o diretor nacional de varejo. Né? Conta, como é que foi trouxe de fora esse produto? Como é que foi isso aí? Não, a gente... um movimento, né? Foi um movimento, mas a gente até demorou para lançar o seguro de vida individual, acho que tem 7, 8 anos, se não me falha a memória, né? A gente estudou muito para poder lançar e o mercado já estava muito maduro, né? A gente entrou realmente muito tarde, né, no nosso seguro de vida individual. E aí quando a gente lançou o nosso seguro de vida individual, o nosso mote era até assim, faça o seguro de vida que você recebe em vida. Né? Por quê? Porque tinha aquela questão das doenças graves, que foi diagnosticado com câncer, não sei o que lá, você acaba recebendo para você poder fazer o tratamento, né?
Então eu lembro até hoje que a gente acabou lançando o nosso seguro de vida com esse mote aí, que fez muito sucesso. Claro. Né? A Tóquio foi até hoje é uma grande referência. Conscientizar realmente que o seguro de vida ele não é só na morte, né? Hoje você tem coberturas que você utiliza em vida, né? É claro, então, e eu costumo dizer o seguinte com os corretores que eu converso. O brasileiro, ele tem a mania de achar que ele é imortal. Né? E primeiro, estou falando de forma geral, e o brasileiro só lembra do seguro do carro dele. Né? Ele não pensa muitas vezes na família, no filho, na esposa e vice-versa. E como é que o corretor de seguros tem que se comportar? Ele tem que falar dos benefícios que a TOC tem dentro do seguro de vida individual, no global, para depois ele falar da cobertura principal. Porque se ele for falar de morte natural, eu falar, eu não vou morrer. Sim. Então, quer dizer, tem que ser uma estratégia de venda, né? Tem que ser um consultor, né? Vender o seguro de vida realmente não é fácil. Mas quando você aprende e começa a gostar de vender o seguro de vida, né? E você ressalta muito a importância do seguro, você vende ele com muita facilidade, né? E eu acho que uma coisa que ajudou muito o mercado foi a questão da pandemia, né? A pandemia mostrou o quanto é importante, não importa o capital, de você ter um seguro de vida naquele momento. E isso também acho que foi importante porque conscientizou os jovens a comprarem o seguro de vida, né? Então, eu acho que todo esse processo amadureceu ainda mais o mercado. Recentemente a gente lançou... Não vou dizer que teve o lado bom da pandemia. Deus me livre de falar isso aí. Mas evidentemente que as pessoas passaram a entender a importância de você fazer. Recentemente a gente lançou, como que é o nome daquele o calculador lá de capital? Simulador, né? Joga a renda do cara o simulador. Eu acho que isso é importante, eu acho que veio para facilitar para a gente chegar num valor de quanto que é um capital ideal para você. Porque quanto mais, a gente sabe que a tábua atuarial do seguro, quanto mais a sua idade avança, mais alto fica a sua taxa de mortalidade, sua taxa de seguro. Claro. É normal isso. Sim. Mas na medida que também o tempo vai passando, o seu capital não precisa ser tão alto como você contratou. Ele é inversamente proporcional. Sim. Né? Sim. Porque quando você... com o passar do tempo, seus filhos já estão criados, eles já têm a renda. Né? Então, você se aposenta. Você se aposenta. Se eu precisasse de 1 milhão de capital, se eu morresse naquela para deixar para minha família, às vezes mais para frente é 300, 400 mil. Né? Então, esse simulador de capital, ele veio para facilitar também a vida do corretor e das assessorias. Sim. Você entendeu? Ele te ajuda a joga lá. Customizar da melhor forma possível o porque dizem, uma vez eu li que uma família, se o provedor tiver em plena atividade de trabalho, leva no mínimo 2 anos para uma família se estabilizar. Então, porque muitas vezes, mas quanto que vale minha vida? É imensurável isso, né? Mas com essa ferramenta, ela vai fazer o cálculo da expectativa de vida e que precisa de no mínimo 2 anos. Para poder Claudinei, a gente já teve casos de famílias que são extremamente ricas ou têm muito dinheiro, né? Só que estava imóvel, estava no banco, aí o provedor faleceu, não tinha dinheiro para fazer o inventário. É complicado. E aí, como que faz? O inventário não é barato. Né? Você me fez lembrar, na época, quando meu pai faleceu, meu pai era motorista de ônibus, né? E ele morreu de acidente, eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 15 anos. Cara, eu lembro que a gente era muito pobre, né? Só deixou a casa para nós, mas tudo bem, graças a Deus conquistamos. Meu irmão trabalhou no Bradesco muitos anos, hoje é um microempresário, enfim. Lembro que minha mãe ia no advogado, um advogado aqui em Ribeirão Preto, falava, não sai inventário. E o cara estava fazendo, porque na época a empresa não tinha o seguro de vida, né, dos motoristas, né? E infelizmente, mas aí eles acabaram dando o jazigo onde meu pai está lá, enfim, com a minha mãe. E minha mãe, eu falava, mas não é possível, como é que pode durar tanto tempo? É complicado, principalmente se você
sem dinheiro para pagar advogado. Não, o seu patrimônio fica parado, né? E era uma casa só. Então, né? Agora eu fico imaginando um cara que tem dinheiro. Assim, ele e tem muitos pessoas que são dependentes, né? Que são às vezes só ele trabalha, a renda é tudo dele, né? A esposa fica em casa, é dona de casa, os filhos que são menores e tal. Aí você tem patrimônio, tem dinheiro, só que você não pode usufruir de nada sem o inventário estar concluído. Como que essa pessoa vai viver? Como você disse, o inventário é demorado, é 1 ano, 2 anos. E até lá, da onde que vai vir o dinheiro? É verdade, é uma coisa que complica. Então, corretor de seguros é muito importante. Outro dia a gente estava conversando que muitas vezes o corretor ele quer buscar clientes fora. E ele tem que, na realidade, 2 ou 3 corretoras dentro da corretora dele. Quer dizer, ele tem que trabalhar a clientela dele e oferecer os outros produtos, principalmente o seguro de vida, não é? Em vez de ele buscar um cliente fora, que ele não tem relacionamento. Quanto mais produtos ele colocar, né, para os clientes, maior ele vai rentabilizar. Mais ele vai rentabilizar. Tem água aí, Júnior? Tem água aí, Rogério? Tem. Então isso é algo importantíssimo dentro de uma corretora, né? É você tentar trazer mais produtos para aqueles clientes, né? É pescar dentro do aquário que a gente costuma dizer. Pescar dentro do aquário. O corretor, ele tem o bem mais precioso para ele trabalhar, que são a clientela que ele tem, né? Então, o que o Rogério falou é bem verdade. Quanto mais seguro você tiver daqueles seus clientes, mais fidelizado ele vai estar com você. Então, assim, quando eu falo que ele tem o bem mais precioso, que é o segurado, que é o cadastro de segurados dele, que ele tem na corretora de seguro, ele tem que olhar aquele cliente a 360 graus. Olhar toda a necessidade. Ele tem o seguro de automóvel, mas ele pode ter a residência, o seguro de vida, ele pode ter uma empresa, ele pode ter seguro de viagem, seguro de vida. Então, seguro de vida dos funcionários, que está sob a responsabilidade dele. Então, ele tem que explorar, né? Pega o cadastro de clientes dele e explora. Não precisa sair muitas vezes para fora, que a captação de seguro é mais cara. É mais caro. Porque, também, né? Porque aí ele vai ter que trabalhar com comissão mais baixa para buscar aquele cliente. Uma das principais metas de um gerente de banco hoje é colocar produtos de clientes, né? É fazer com que aquele cliente tenha 1, 2, 3, 4 produtos, né? Essa é uma das principais metas. Que é isso, Claudinei, né? Nós como seguradoras e vocês como assessorias, eu acho que a gente tem que trabalhar isso e conscientizar os corretores. Sem dúvida. Falar, olha, você tem uma coisa muito importante que é o seu cadastro de clientes. Você tem lá 5 mil clientes, explora todo o potencial desses 5 mil clientes com outros seguros, né? Então, não precisa sair para fora dando tiro para lá e para cá, né? Eu acho que é um trabalho... oferecer, né? Oferecer. O simples fato de oferecer. Não, eu vejo que, claro, muitas corretoras não têm um CRM. Você tem que conhecer o seu cliente, saber a data de aniversário, mandar que seja uma mensagem de áudio, sem dúvida, né? Não pode ficar só dependendo do Facebook. Fazer um pós-venda. Um pós-venda. Você ter relacionamento. Agora, se você for lembrar do cara só na renovação, esqueça. Não tem jeito. Esqueça. Hoje, né, a gente já está com um projeto, já está pilotando um projeto dentro da companhia, que eu faço uma análise da carteira do corretor de seguros, né? Vamos supor lá que o corretor de seguro X, ele tem lá 100 itens de automóvel comigo. Então eu uso a inteligência artificial desses 100 itens, né? Faço uma análise dos segurados da carteira de automóvel que ele tem na Tóquio Marine e por algumas bases, né? Alguns parâmetros. O cara é casado, tem mais de 45 anos, renda, não sei o que lá, tal. E eu entrego para o corretor de seguro, olha, desses 100 clientes seu, vá nesses 20 segurados de automóvel que você tem na Tóquio, porque pelo estudo que eu fiz, por tudo aquele negócio, esses 20 têm alta propensão para comprar o seguro de residência. Esses outros 15 de seguro de vida. Então, olha só que diferencial que a Tóquio tem para você, corretor. Eu estou pilotando, a gente está quase entregando isso aí para o corretor de seguro, que é para facilitar, para ele fazer uma venda mais assertiva. Você vai dar, como diz o Rogério, para pescar na aquário você vai dar a vara. Não, isso, mas assim, isso, justamente. Eu não preciso ir naqueles 100 clientes que ele tem. Vá nesses 20 que
que é mais assertivo. Exatamente que é o que mais você certo. falou do CRM, né? Hoje a companhia tem mecanismos de E o corretor trás. tem que ter um CRM. Ele tem que ter, saber que time que o cara torce, saber quanto que aquele cliente, quantos negócios tem com ele, saber conhecer o que ele tem além desse carro. Ele tem uma empresa, quando que vai vencer o seguro, qual a necessidade que ele tem. Só para ver, só uma coisinha. Ô Samuel, tem quantos minutos ainda, querido? Mais 28. Então tá bom, 28, beleza. Então dá para a gente conversar um pouco mais. Isso é importante. Agora vamos falar com o nosso querido Júlio Sato. Estão gostando? Não estou apertando, não estou sendo chato, não. De maneira nenhuma. Eu acho que tá. O papo tá maravilhoso. Tá mais tranquilo. Beleza. Isso, o nosso podcast da Renaseg é justamente a gente falar de carreira, de experiências de vida. Evidentemente, se a gente não vender seguro, não paga os boletos. Com não paga certeza. Nem o Samuel, que o Samuel é caro. O Samuel é caro. Aí você precisa pagar os boletos, eu também preciso pagar os boletos e atingir a meta ainda. E eu também tenho meta lá. Você pensa o quê, né? Que meta, viu? Ô Júlio, quais são as novidades? Tô vendo que você trouxe aqui e eu tenho que dar a oportunidade de você falar. O que a Tóquio vai buscar nos próximos 5 anos, né? E o que você pode falar do que está no forno da Tóquio aí? A gente tem um projeto, acho que de chegar a 2000, aí não é nos próximos 5 anos, né? Fechar o ano de 2026 com 16 bilhões de produção. Esse é o nosso objetivo. Volta o número lá, quanto que tá aquele bilhões que você falou lá atrás? Hoje, se eu pegar os últimos 12 meses, dá 15 bilhões. Eu preciso entregar no final de 2026 16 bilhões. Né? Pouca coisa, 1 bilhão a mais. Então, pouca coisa. Né? Nesse mercado altamente competitivo, não é que tão tem vários gigantes assim, aí né? competindo, né? E aí a gente está... Como que a gente pode chegar nesses números, né? Eu acho que além dos produtos que nós temos, a gente precisa lançar produtos novos, né? Para atingir novos nichos. A gente lançou um ano e pouco atrás o seguro viagem. Sim. A gente começou com viagem internacional, né? Hoje, já há 2, 3 meses, a gente incluiu já o seguro de viagem nacional, que é super importante. E eu achei bastante interessante porque ele é uma forma assim bem digital, tanto que tem vários corretores nossos que muitas vezes a gente nem sabia o que o cara estava vendendo, né? O Rogério mandava para nós lá. E foi uma forma da gente já chegar para o corretor e até o nosso comercial conhecer um pouco mais o corretor. Porque ele está vendendo esse produto, aí pode falar de um vida. Esse pessoal aqui que está viajando lá para os Estados Unidos, esse cara tem um seguro de vida? Ele necessita disso aí. Isso aí ajuda muito. A gente fala muito de automóvel, né? Mas tem uma infinidade de outros produtos, né, que a companhia tem criado. O próprio fiança locatícia é um produto muito bom e que tem uma aceitação muito grande. Um índice de penetração hoje no mercado muito pequeno, né, em torno de 15%. Se você pegar o universo de casas hoje que são alugadas, né, é somente 15% hoje e a gente é feito através do fiança, então tem muito para crescer. Enfim, eu acho que é diversificação de produtos, né? Sim. E que a gente vai conseguir atingir aí os números que a gente almeja, né? O presidente da seguradora é o Ferrara. É o Ferrara. Até, aproveitando o ensejo, né, vou entregar aqui para vocês a última revista da Conseg. Eu vou falar que é a última, que é de setembro de 2024. É que eu peguei justamente que tem uma entrevista do Ferrara. A Conseg é a associação das assessorias de seguros do estado de São Paulo, cujo Alberto, o nosso diretor-geral da Renaseg, ele é diretor da Conseg. Estou trazendo aqui para o Rogério e para o Júlio Sato a entrevista do Ferrara, que é o nosso patrão na Tóquio, né? E tá aqui para você, Júlio, né? E aqui a revista Cobertura, que a Renaseg completou 25 anos agora em 17 de novembro. Estou trazendo para vocês aqui, eu já te entreguei lá na Renaseg, né? O Júlio faltava. Onde tem a nossa história, né? Eu estou até bonito aqui na foto, tá assim, ó, os caras caprichados. Estou até mais magro, Júlio. Passou no Photoshop. Photoshop, né? E aqui, Júlio, só para você saber, a Renaseg preocupada com
os nossos comerciais, toda vez que ele cadastra um corretor, independente qual a seguradora, a gente entrega aqui, entrega uma pastinha dessa, tem todos os produtos que a Renaseg trabalha, né, independente da seguradora, né? E aqui, através do QR Code, ele descobre qual o comercial que atende aquela seguradora. E também aqui, se o cara se quer cadastrar, o cara não tem toque, quer cadastrar, não está cadastrado, estou deixando com você também. É um trabalho de dia a dia. Rodinei, tem uma curiosidade muito interessante, tá vendo o Ferrara aqui, que é um cara de tecnologia, né? E um dos grandes responsáveis pela Tóquio ter chegado onde chegou até hoje, né? E você sabe que a companhia investe muito em tecnologia, né? Hoje a gente tem um departamento de tecnologia muito forte, muito atuante. E dentre todas as subsidiárias da Tóquio no mundo, né, existem 6 laboratórios de inovação e o Brasil é um deles. Então a gente se sente muito honrado, né, Júlio, aqui no Brasil de poder ser um desses laboratórios de inovação, né, justamente por conta da competência do pessoal que trabalha hoje na tecnologia da Tóquio Marine. Que bacana. A Tóquio é uma grande referência, a Tóquio Marine é a nossa principal parceira, né? Já há 16 anos e nos atende muito bem, nos trata muito bem. Nós temos cada vez mais desafios, mas graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe da Renaseg a gente está conseguindo cumprir. E a gente fica muito grato da oportunidade que vocês nos dão, do tratamento que vocês dão, que é o tratamento humano, mas também a questão da informatização. A Tóquio está na frente do que muitas seguradoras. Eu acho que essa questão de informatização, se você pegar, né, a Renaseg, ela tem outros parceiros como a Tóquio Marine dentro do seu portfólio, né? Mas talvez eu possa afirmar e você possa confirmar isso, né? Acho que não tem nenhuma seguradora que tenha o portal das assessorias como nós entregamos a você e como isso facilita o seu dia a dia, né? Então, acho inclusive, algumas seguradoras nos perguntam qual é o melhor portal? Tóquio Marine. Então, a Tóquio hoje é uma referência para todas as seguradoras, independente das assessorias até para o corretor. É uma grande referência, né? Então, quer dizer, a Tóquio tem que estar sempre inovando, porque o mercado está sempre de olho. Se a Tóquio está fazendo aquilo lá, porque ela está ganhando dinheiro, porque ela está atendendo. Então, isso é bom para o mercado. Bom, com certeza, faz com que o mercado se movimenta. Claro, né? Os bons exemplos, na vida, os bons exemplos... Isso serve para a gente não ficar acomodado, né? E aí, aproveitando um gancho aqui, né, que você me deu essa revista da Conseg, que ele coloca aqui, Tóquio Marine, o DNA da excelência. O presidente define a companhia como atenta às oportunidades de mercado e comprometida em manter as excelências nos serviços prestados aos parceiros de negócios e segurados. Isso é verdade. Esse é o nosso DNA. Isso é verdade. Esse é o nosso DNA. De olhar o que a gente pode facilitar a vida dos corretores e assessoria, né? O Ferrara sempre fala para nós que a Tóquio Marine quer entregar uma seguradora barata para os corretores de seguro. Quando eu falo barato, não é o preço de seguro, não é o prêmio de seguro mais baixo, não é isso. É uma companhia que não tem problema, que ajude ele a crescer. Você entendeu? Quando entregam uma companhia simples, que as coisas fluem naturalmente. Uma companhia eficaz, né? Uma companhia eficiente, sobra mais tempo, né? O cara calcula, emite e já vem a pólice, já vem tudo de volta, sobra mais tempo para o corretor fazer a atividade fim dele, que é vender seguros. Né? Se você pega companhias problemáticas, aí eu preciso ter gente para baixar a comissão, gente para acompanhar a pólice, a operação começa a ficar cara para o corretor de seguros e ele tem uma rentabilidade menor. E às vezes, muitas vezes, ele não consegue nem visitar. Então, quando eu falo de uma companhia barata que a gente procura entregar para o corretor de seguros, é aquela companhia eficiente, que dê menos trabalho e que com isso ele possa ter uma rentabilidade cada vez maior. Né? E olha só, corretor, se você pensa que a Tóquio Marine só pensa no mercado de seguros, não. A Tóquio Marine, ela pensa também na questão
da satisfação do corretor. Se você não teve a oportunidade de ir no Tokyo Marine Hall, como eu já tive a oportunidade, que é um espaço de música da melhor qualidade brasileira e até internacional, lá em São Paulo, que era o antigo Tom Brasil, olha, você tem que ir lá, você tem que conhecer o Tokyo Marine Hall e está sempre escrito lá, muito bem-vindo, corretores e assessorias. Eu já estive lá 3 vezes e olha, está sempre lá. E o atendimento que eles dão lá é fora de série. E você, corretor de seguros, você tem desconto nos ingressos e o seu segurado também desconto nos ingressos. E tem mais. A Tóquio hoje, ela tem como... ela é patrocinadora do Felipe Massa, que dispensa comentários, e a Tóquio está participando de eventos, né, das corridas de Stock Car, e você, corretor, de repente pode ir lá participar nessa experiência como eu tive, que foi fenomenal. Basta você ter a Tokyo Marine como parceira, que ela vai premiar você. Eu acho que é importante, porque você falou da Tokyo Marine Hall, né, lá tem uma seleção de shows. Nossa, de primeira grandeza. Sim, que agrada a todo o público, né? E o importante, a gente até fez essa parceria com o pessoal da Casa de Show, que antigamente era Tom Brasil, até para que a gente possa dar oportunidade para um monte de segurados e corretores irem na casa assistir a um show, né? E como você bem lembrou, tanto o segurado como o corretor, na compra do ingresso, na hora que eles identifiquem, né, pelo seu CPF, eles têm desconto. Isso. 20%. Então, exato. E na pré-venda, 50%. Então, o corretor não tem o porquê você não trabalhar com a Tóquio. Se você não quer trabalhar com a Tóquio, desculpa, você está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade de negócios e também até a questão de entretenimento. Pense nisso. Tóquio Marine, sempre com você. Olha, quanto tempo tem ainda? 10 minutos. Vamos terminar aqui com as considerações finais. E tem essa questão das corridas de Stock Car, né? Onde tem um filme rodando aí, algumas propagandas com o Felipe Massa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma pessoa extremamente simples. E ele fez um negócio legal, que eu estava com a roupa da Tóquio e falou, Tóquio Marine número 1, sem eu pedir. Sem eu pedir. Foi muito legal, foi muito bacana. Nosso garoto propaganda, né? Olha, foi muito legal. Até o Márcio falou, posso mandar isso aí pro Koba? Eu falei, pode mandar pro Koba. Lógico, eu acho que é muito gostoso isso, né? Foi uma experiência muito bacana e você, corretor, pode ter essa oportunidade. Basta você ter a Tóquio como a sua principal companhia e você atingir os objetivos que a Tóquio vai colocar para você. Suas considerações finais, Júlio Sato. Eu, assim, fico muito honrado de poder participar desse podcast, né? Falar um pouquinho do pessoal e também da trajetória profissional, né? De como a gente chegou até aqui e aonde a gente quer chegar, né? E poder bater um papo com você, Claudinei, deixa a gente muito mais tranquilo com toda essa questão, né? Eu só queria reafirmar nesse podcast, né, que a Tóquio Marine está muito feliz e muito contente com todo o desenvolvimento da Renaseg, né? Vocês têm ajudado muito a gente a desenvolver a região de Ribeirão Preto. A região de Ribeirão Preto, para nós, para a diretoria do interior do estado de São Paulo, que é minha, como para a Tóquio Marine como um todo, é muito importante essa região, né? Então, eu acho que é por isso que a vinda do Rogério foi uma questão da gente oxigenar. O Fábio fez um excelente trabalho aqui na região, mas eu acho que chega um momento que a gente precisa dar uma oxigenada também, né? Já começou bem a corintiano. Então, eu ia falar que tem esse probleminha aí, tem esse né? probleminha? Não, hoje nós estamos por baixo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas que a Renaseg tem ajudado, tem contribuído muito a Tóquio Marine a desenvolver essa região, né? E mais importante ainda é o profissionalismo que tem dentro de vocês, né? Dentro da equipe da Renaseg, a gente vê que a todo momento vocês estão se atualizando, vocês querem fazer o melhor e, como você disse, né, a gente quer continuar sendo o seu principal parceiro de negócio. Com certeza. Né? Então, com certeza. Eu acho que eu queria fazer essa consideração a respeito da Renaseg, a importância de todos vocês,
E a recíproca é verdadeira. O Aldo e o Alberto, né? Então, eu acho que a engrenagem precisa rodar junto. Vocês com a sucursal, né? O que eu sempre falei para o Rogério, a assessoria é uma extensão da sucursal, né? Nós temos que fazer parte desse grupo de pessoas felizes com a Tóquio. Isso. E né? nós estamos felizes com a Tóquio. Então, eu acho que isso é importante. Quando Isso você é importante. Quando você tá É feliz, gostoso, né? quando você faz aquilo que você gosta com as pessoas que você se relaciona e te tragam algo positivo. Positivo, perfeito. E isso, né? a Tóquio, ela traz para nós e para os corretores Justo. aqui da região. Então, sabe, e isso me deixa muito tranquilo de poder caminhar e a gente crescer de uma forma sustentável na região, né? Então, eu acho que essa parceria é muito importante. E agradecer, eu acho que quando a gente faz um bate-papo, é com a intenção também, que a gente falou muito de seguro, do que a gente pode fazer, do que não pode fazer, é a intenção da gente estar crescendo cada vez mais, né? Claro. Eu acho que a indústria de seguro ainda a gente tem oportunidades, é um mercado muito pujante. Então, veja que a gente quer chegar a 10% da participação do PIB em 2030. Então, a gente tem que olhar o mercado com oportunidades. Então, a seguradora tem a obrigação de estar fomentando, criando novos produtos e facilitando a vida, né, do corretor cada vez mais, procurar novos nichos. A gente está crescendo junto. E o corretor também, cada vez mais, se capacitando, procurando novas oportunidades. A gente ouvindo os corretores de seguro, eu acho que isso é importante, né? Então, e olha só, sem te atrapalhar, corretor de seguros, sempre a Renaseg manda para vocês, a nossa equipe comercial, manda os cursos de treinamento que a Tóquio faz. São no mínimo um por semana. No mínimo um por semana. E não é aquele produto que você está careca de saber. São produtos diferenciados que você tem que oferecer para o seu cliente. Plataforma aqui, ó. Mostra Plataforma aí. Up. Ah lá, Up. Aí. Essa é a plataforma nossa. Isso é um grande diferencial. não, assim, é o que a gente fala. A gente tem que ter cada vez mais gente estar capacitado. Eu acho Sim. que a capacitação, o conhecimento é importante para a gente poder fazer as vendas. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais facilmente você vende o seu produto, né? Então, agradecer, Claudir, essa oportunidade imensamente. Nós vamos fazer outros também, né? E espero poder ter aí atendido a contento o que você esperava. A nossa satisfação com a Tóquio é esplendorosa. E a nossa amizade, né, o relacionamento que a gente tem, o Valmir sempre nos atendeu bem, outras pessoas da Tóquio, o João Luiz, né, e a gente vê que a Tóquio, ela preserva essa questão do relacionamento e que seja um relacionamento bom e duradouro. E isso nós agradecemos da Renaseg. Agora, Rogério, o homem mais novo ribeirão pretano que não de pinta seguros. cabelo. Hã? Que não pinta o cabelo. Olha, há controvérsias, né, Júlio? Há controvérsias. Obrigado, Claudinei. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado pela parceria, né? A Renaseg é um parceiro muito importante nosso aqui em Ribeirão Preto. É um braço comercial muito importante, você sabe disso. Queria agradecer aos corretores, me colocar à disposição. Eu estou aqui há pouco tempo. É óbvio que não deu para conhecer todo mundo ainda, né? Aliás, a grande parte, porque Ribeirão Preto e a região tem muitos corretores, né? E ainda bem, né? Nós temos muito para fazer ainda, né? Bem, não tenha dúvida. E a minha linha de trabalho, a linha de trabalho da Tóquio Marine, como está escrito aqui pelo Ferrara, é o DNA da excelência, né? A gente trabalha para te entregar bons serviços, bons produtos, né? Um atendimento de primeira. Se eu não conseguir te resolver teu problema aqui, eu vou buscar a solução e vou te entregar. Tá? Então, tanto eu quanto o meu time, a gente está à disposição da Renaseg, de todos os corretores, né? E sempre nessa linha aí de excelência, de entregar bons serviços, né? Obrigado, eu agradeço muito a vocês dois, a experiência que vocês proporcionaram para mim e para o Guilherme, né, meu sucessor, e no Stock Car, que foi um negócio muito legal. Acho que agora a gente tem que utilizar esses vídeos aí, mostrar para o corretor que ele tem condições de ter experiências com a Tóquio, experiências duradouras, experiências de felicidade,
E, evidentemente, experiência para ganhar dinheiro, né? Porque o boleto vem, a única Mas, certeza com que certeza, ó, sempre. Mas assim, agradecer o Samuel, né? Com a sua habilidade cenográfica, né, Samuca? E a gente fica muito contente com relação a agradecer o Rochinha, a W Sports, né? Essa parceria da gente utilizar o estúdio da W Sports, que é uma empresa fantástica, voltada para o futebol, os esportes de Ribeirão Preto e região, e contar com a presença de vocês. E olha só, amanhã, um café da manhã, que a gente vai fazer com a Tóquio Marine, voltada aos corretores da Renaseg. Você que está assistindo agora o podcast e de repente não pôde ir no café da manhã, espero que esse podcast tenha te trazido bastante informações relevantes. E se você foi no café da manhã, que vai ser amanhã, eu tenho certeza que você vai absorver muita coisa que vai ser passado lá. Obrigado a todos, fiquem com Deus e espero você no próximo. Tchau, fui!